Sejam bem-vindos a mais um episódio do Faz ao Vivo, o podcast da Faz Legal. Hoje estou recebendo um cara aqui extra especial, conhecido como Rei do Franchising, empreendedor Endeavor Global, empreendedor do ano da Ernst Young, 10º maior grupo de franquias do mundo. Irmão, muito obrigado por ter aceitado meu convite. Sei da sua agenda, não é fácil estar aqui, de verdade, muito obrigado. Grande Gustavo, eu tava gravando uma história agora falando, né, cara, que às vezes a gente vai ganhando o privilégio de estar em lugares onde a gente quer estar. E para mim é uma grande honra ter aceitado o seu convite. Você é um grande amigo, né? A gente já se conhece um pouco aí. Com certeza vai ser bem legal tá falando um pouquinho aí sobre a história, sobre o que nós construímos e, acima de tudo, também sobre os pepinos que a gente já se meteu. Posso perguntar o que eu quiser aqui ou tem alguma coisa que você não quer falar? Pode abrir a caixa preta. Pode abrir. Vamos começar assim, ó. Você já me ensinou muita coisa, às vezes um almoço eu falo que vale uma mentoria. Inclusive, vou comentar sobre isso depois, um almoço que a gente teve, você vai lembrar que eu tava com uma ideia, você pegou papel e caneta, fez umas contas, me mostrou que o caminho ali, outro seria mais legal. Para quem quer empreender no Brasil, abrir um negócio, não é fácil, no Brasil não é fácil, empreender não é fácil, mas a gente tem muitos empreendedores, principalmente como tem pessoas que não conseguem ter um emprego tradicional, e aí o brasileiro é muito bom de empreender. Mas quais são os maiores desafios, principalmente considerando que a maioria das empresas não duram mais de 2 anos? Cara, legal essa pergunta. Isso me remete a uma vez que eu dei uma entrevista para a Hora do Brasil, que ele me fez exatamente essa pergunta e naquela ocasião eu respondi o seguinte: quando a pessoa começa a empreender, principalmente, eu acho que aqui no Brasil nós temos alguns desafios que são muito peculiares. Extras do que o resto do mundo. Nós sabemos que o dinheiro é caro, nós sabemos que a inflação de uma hora para outra pode desandar. Então, olha só, isso aqui são tudo cenários que nós já conhecemos. Nós sabemos que a tributação é alta. Então, quando eu vou empreender, a primeira coisa que eu preciso fazer, eu preciso estudar sobre todas as variáveis que podem impactar no meu negócio. Conhecer o território, um pouquinho da arte da guerra, né? Conhece o território onde você vai... Conhece o território. Qual que é meu ponto de vista? E até olhando lá para o meu passado. Quando você vai começar... E eu acho que uma coisa legal do brasileiro, que o brasileiro se acha muito bom. Mas eu acho que o bom mesmo é aquele cara que está se preparando para o próximo passo. E muitas vezes a gente começa a empreender, e empreender, você sair de uma carreira de executivo e de repente montar o seu negócio, pode ser um negócio pequeno, mas ele é um próximo passo. Você tem que estar preparado para isso. Você tem que olhar para os cenários, você tem que olhar para tudo aquilo que você vai precisar de habilidade técnica. Por exemplo, eu sou engenheiro de formação. Eu montei uma empresa de produto de limpeza lá no começo. Eu imaginei que seria fácil, a Ecoville. Eu não entendia de vendas, eu não entendia de marketing, eu não entendia de logística, eu não entendia de gestão de estoque. De vendas você vendia? Não entendia nem de vendas? Não entendia nada, olha. Gustavo. Nada. Eu trabalhava na Coca-Cola e eu gerenciava a parte industrial. Então a minha parte de vendas, se você me desse uma nota de R$100 e falasse assim, vai naquela praça e vende essa nota por R$50, eu não conseguia. E aí eu tive que me desenvolver, mas eu não sabia disso. Os problemas apareceram no meio do caminho. Então eu acho que o empreendedor ele tem que começar em primeiro lugar olhando para quais vão ser os desafios e se preparar para esses desafios. E isso com certeza vai acabar deixando essa caminhada muito mais leve. Mais tranquila. Não vai ser tranquila, mas um pouco menos turbulento do que... Tranquila nunca, né? Você, assim, tem algum momento que você... Uma pessoa quer abrir uma empresa. Você sugere, em qual momento, em qual situação que você sugere que ele vá olhar para uma franquia, para uma micro franquia ou para uma franquia maior, dependendo do investimento, ou, cara, começa um negócio do zero. Tem algum perfil, né, que o cara que tá aí com, sei lá, o cara tá com 100 mil, ou tá com 500, ou tá com 1 milhão. Ele pode abrir uma empresa, ou ele pode comprar uma franquia e tocar um negócio que já funciona, que já tem um modelo de negócio. Como que você olha para essa pessoa e fala, eu vou vender uma franquia porque esse cara vai conseguir realizar os objetivos dele, né, o sonho dele vai ser realizado, ou não? Melhor esse cara começar um negócio próprio, porque ele tem umas ideias legais aí. E se ele crescer, depois a gente compra essa franquia. Legal. Pergunta interessante. Gustavo, eu gosto de pensar, sempre fazer benchmark o máximo possível. Quando nós olhamos para o mercado americano é um mercado muito mais consolidado que o Brasil no franchising. Quando você olha para Qual é a proporção, assim? Você tem uma ideia? Então, cara... 10 para 1? 5 para 1. 5 para 1. Lá tem 5 vezes mais franquia que tem aqui no Brasil. É claro que é um mercado maior, comercialmente falando. O Brasil também é muito consolidado no franchising, porém os Estados Unidos começou muito antes, né? E
E qual que é a conclusão que eu chego? Que exatamente o que acontece nos Estados Unidos também vai acontecer no Brasil. A quantidade de franquias é muito maior. Por quê? Porque quando nós olhamos até para os próprios índices do Sebrae, 85% das empresas que abrem de forma independente, ou seja, a pessoa pega a ideia dele do zero e ele quer empreender. Tira do papel sozinho. Tira do papel sozinho, vai desenvolver produto, desenvolver branding, vai desenvolver a logística, perfil do cliente ideal, todas aquelas dinâmicas para montar um negócio. 85% desses negócios quebram em 5 anos, na qual o franchising tem um índice de fechamento de 6% ao ano. Se você multiplicar por 5 anos, vai dar 30%. Então é pelo menos 3 vezes menor do que o índice de se abrir de forma independente. Então, o perfil tem a ver com faturamento ou é mais da maturidade do empreendedor ali? Eu acredito que seja mais da maturidade do empreendedor. Porque o que acontece? Por exemplo, quem compra hoje uma Ecoville, ele não está comprando um negócio de produto de limpeza, ele está comprando 17 anos de know-how. Ele está pegando uma rede com mais de 10 mil itens desenvolvidos. Ele está pegando uma rede com branding forte, que é onde você chega, de repente os clientes já conhecem aquela marca, com toda a malha logística e tributária desenvolvida. Quanto tempo leva esse processo de aprendizado? Gustavo, eu cheguei a uma conclusão hoje na minha vida, com a idade que eu tô com 47 anos. Voando. Voando baixo. 47 anos. Eu não quero mais fundar negócios. Por quê? Porque mesmo com toda a capacidade hoje técnica, comportamental que eu tenho... Né? Você tem um time gigante ali de gestão. Para fazer o negócio acontecer mais rápido, a curva de aprendizagem, toda vez que eu fundei um negócio, é 2 anos. Hoje você prefere comprar um negócio que tá ali no meio do caminho e transformar ele para ele alavancar e virar exponencial do que começar do zero? Mesmo você? Eu prefiro entrar de sociedade em um negócio que já está validado, que a grande dificuldade desse empreendedor é escalar, e ir junto com essa pessoa para a gente construir um negócio grande. Eu não quero participar dos 2 anos iniciais que você leva para desenvolver o modelo. Nesse momento, você pega ali uma empresa, vamos dizer que você pegou uma empresa no 3º ano, talvez. O que você olha e fala, ó, isso aqui não pode faltar na formatação de expansão? Quais são os principais pontos ali? São 3 pilares, e isso aqui eu aprendi na Endeavor. Gustavo, a Endeavor talvez tenha sido a minha maior escola de empreendedorismo. Porque eu fiquei 2 anos sendo avaliado para ganhar aquela chancela de empreendedor do ano, de empreendedor Endeavor Global. Foram 16... E estava concorrendo com uma turma pesada ali, né? Os indicados eram empresas talvez mais... É uma galera muito pesada. E aí foram 16 etapas. 16 etapas no Brasil, um painel final no Brasil e o último painel lá em Manila, nas Filipinas. Eles avaliam 3 pilares. Primeiro pilar, o empreendedor. A pessoa. A pessoa. Quem que está por trás desse modelo de negócio? Como que é a parte comportamental? Os fundos olham muito isso na hora de investir numa startup, por exemplo. Em quem eu estou investindo? Quem eu estou investindo? No quê? É disciplinado? Tem brilho no olho? Realmente o sonho dela é fazer um negócio grande? Eles observam também muita parte de resiliência. Será que esse cara não vai desistir no meio do caminho? E a parte técnica dele? Ele entende do modelo de negócio que ele está falando? Qual o nível de profundidade? O quanto ele já se dedicou em entender? Depois que entende a pessoa, aí nós viemos para o segundo pilar, que é deixa eu entender sobre o modelo de negócio. E o modelo de negócio ele tem alguns fatores importantes. Primeiro fator importante, nível de escala que esse negócio tem a nível de Brasil. Então tem negócios que são muito legais, mas eles têm travas, por exemplo, tributárias. Regulatórias, talvez. Regulatórias, sim. Tributárias. As travas tributárias é o que a gente mais vê. A gente ajuda a destravar algumas. Então, esse é um ponto que eu ia falar um pouquinho mais para frente, mas vamos talvez se aprofundar um pouquinho agora. Sabe por quê, Gustavo? Quando a gente vem aqui para avaliar o negócio, qual que é a minha percepção? E eu queria até seu ponto de vista. Claro. Na grande maioria das vezes, os empresários, quando estão começando o seu negócio, eles negligenciam 3 fatores principais: fiscal, contábil e jurídico. E eu queria ouvir de um advogado se é realidade mesmo. Porque na minha percepção, todo mundo olha para vendas, para marketing, como que eu chego no perfil do cliente ideal, como que eu vendo, mas eles esquecem de uma coisa que é muito importante, que é, de repente, não tá construindo uma bomba relógio aqui. Não ter clareza. Eu até falo assim, nossa, eu não sei o que meu concorrente faz, que ele consegue vender tão mais barato. Eu sei, ele fez o dever de casa. Ele
tem um benefício fiscal, ele entendeu o jogo. A gente tá num cenário muito árido no Brasil. A reforma tributária vem e não é para melhorar a nossa vida. Quem tá achando que a reforma tributária vem para facilitar a vida do empresário, amigo, desculpa, mas né, você está sendo enganado. A gente tem um déficit fiscal muito grande, então a gente gasta mais do que arrecada. O Brasil gasta mais do que arrecada. Não tem mágica. Ou a gente gasta menos, ou a gente arrecada mais. Vai ter que recuperar de algum jeito. A gente vai arrecadar mais, né? O Brasil vai arrecadar mais, reformulando a sistemática da tributação. Mas como é hoje, e aí, fiz 2 reuniões ontem, depois eu conto aqui fora do ar, com 2 pessoas que você conhece, que conheci lá no Seios, 2 empresários de sucesso, com grupos grandes, e eu já vi assim na primeira conversa o tanto que dá para melhorar a última linha se a gente organizar a parte tributária, a parte societária, a parte como eles se relacionam. Então, assim, eu acho que uma negligência que vem antes dessa até é aonde eu quero chegar. Planejamento, visão de longo prazo. Beleza, eu sei onde eu quero chegar, eu sei quais são as metas que eu tenho que fazer ali. Aí o cara pensa em vendas, em marketing, né? Eu falo pensando numa loja. O cara pensa na vitrine, no cheirinho da loja, quem vai atender. Beleza, e qual tributação que você vai pagar? Não sei. Seu sócio, como é que é? Ah, não, a gente é amigo, a gente se resolve. E seu contador? Contador, tem muito contador bom, mas infelizmente hoje eu recebo mais clientes reclamando do contador, que já é contador deles há não sei quantos anos, principalmente quando é uma empresa familiar, que já está na segunda geração, que cresceu muito, mas o contador ainda é aquele cara de 30 anos atrás, de 20 anos atrás. E aí eu não consigo, às vezes, ajudar sem um bom contador. Então isso tem que andar lado a lado. Eu falo muito isso, olha, se a gente não encontrar juntos alguém, um bom contador para operacionalizar o que a gente está planejando, eu vou ficar frustrado, porque eu não vou conseguir entregar resultado, e eu vim aqui para entregar resultado, e você também, porque vai ficar mais ou menos como está hoje. Então eu vejo assim, na parte tributária, muita negligência, na parte contábil fiscal, muita negligência, e na parte da relação com os sócios também. Tem muito depois a gente vê. Acordo de cotistas. Acordo de sócio, assim, quem dera, assim, metade das empresas pelo menos tivesse um acordo de sócio, mas se não tiver um acordo de sócio, faz pelo menos um bom contrato social, pelo menos o básico coloca ali. Se eu quiser sair da empresa, como é que fica? Se eu quiser ser comprado, como é que fica? Como é que a gente decide? Como é que a gente distribui lucro? Tem distribuição desproporcional? Tem ata de reunião? Tem deliberação? Os caras pegam um modelo e aí, pô, não quero ficar falando mal de contador, mas infelizmente isso acontece na prática, é uma realidade, não vou deixar de falar. Pega um modelinho de internet, de contrato social, abre, bota o seu nome, bota do seu sócio, pega o padrão e fala, eu fiz um contrato padrão que meu contador fez. Pô, mas padrão de quê? De qual empresa? De qual negócio? De qual modelo de societário? Então... Gustavo, tá e quando que tem o desentendimento em uma sociedade? Quando que os sócios se desentendem? Quando dá dinheiro e quando falta dinheiro, geralmente. Quando sobra dinheiro, por incrível que pareça, dá problema, porque às vezes um quer reinvestir, o outro quer pegar o dinheiro para viajar, para comprar um carro, para fazer outras coisas com a família. E quando falta dinheiro, que eu acho que é bem mais óbvio, as pessoas até sabem isso na prática, cara, você vai colocar mais dinheiro, eu vou comprar a sua parte. E tem um outro ponto também que eu vejo muito comum, isso, eu recebo casos assim, todo mês alguns desses. Os caras montam a empresa juntos, aí no começo, pô, a gente é amigo, a gente formou junto, a gente tem sinergia, cara, vamos junto, vamos. Você bota metade do dinheiro, eu coloco metade, a gente começa o negócio. Só que o tempo vai passando, você toca o negócio e eu não. No começo, quando é pequeno, por isso que eu falo que dá problema quando sobra dinheiro. Quando tá todo mundo apertado, ele tá tudo certo. Agora, quando começa a dar muito dinheiro, o cara que tá tocando o negócio fica com muita responsabilidade e tem um sócio ali que tá, entre aspas, encostado, com todo o direito dele, porque ele é sócio, ele não precisa ser executivo, são duas coisas também que as pessoas às vezes confundem, Sim. né? Não é porque você é sócio que você tem que trabalhar, e não é porque você trabalha que você tem que ser sócio. Mas quando começa, aí chega pra gente, é a hora que chega. Né? Ao invés de chegar lá atrás pra formatar como vai ser isso, chega assim, cara, eu tenho um sócio, ele é meu amigo há 20 anos, a gente se dá super bem, mas assim, ele virou um peso. A própria equipe já tá vendo isso como uma coisa ruim. Parece um playbook, que se eu pegar assim, as histórias de 10 empresas que chegam ali mais ou menos por mês, tem 80% é igual. Os caras se conheciam, ou eram amigo de infância, ou formaram junto, ou alguma coisa, e aí, num determinado momento, alguém tomou a frente, virou o CEO ali, o diretor, o presidente, ou vendeu pra caramba, e o outro ficou, cara, não, eu confio em você, né, deixa que eu toco. Então, pra quem tá olhando, tocar, beleza, porra, confiou, investiu junto, você tem direito de ser seu sócio. Mas se não tiver uma regra de saída bem combinada, se eu quiser vender a minha parte ou comprar a sua parte, como é que faz? Cara, se deixar isso pra discutir na hora de comprar e de vender, não vai chegar num acordo. Gustavo, e se você fosse, de repente, até colocar um percentual, que percentual das empresas que te procuram que são familiares e que não são familiares?
para falar sobre a cor de cotistas? A gente se preparou, assim, né? Pensando em ICP, ali bem na linha do que, né, vocês ensinam ali nos seios, a gente tem um perfil de público ideal muito bem definido e a gente se estruturou para isso. Então, empresas familiares que faturam ali acima de 20 milhões ano são as pessoas que eu consigo ajudar muito, né? A gente consegue sair a custo zero, eu falo. Das empresas familiares, até hoje, 100% não tem acordo de sócio que me procuram. Não me procuram para formatar um negócio, geralmente são negócios que já existem há muitos anos, a maioria deles na segunda geração. E aí, geralmente, quando me procuram é o filho. A história também é um pouco parecida. O pai veio da pobreza ou veio de uma situação construiu algo legal. Construiu, ralou, deu educação para o filho que ele não teve oportunidade de ter. É o meu caso, inclusive. Eu sou filho de um empresário que tinha um sonho de fazer intercâmbio e morar fora. Não podia, estudava em escola pública. Ralou, começou varrendo a loja que X anos depois ele virou sócio. Me deu a educação que eu quis. O que eu pedi para fazer, meu pai deixou. É meu grande mentor até hoje. E aí chega a segunda geração. A segunda geração chega querendo fazer o quê? Posso, né? Deixa eu ajudar aqui, deixa eu contribuir, aprendi uma coisa nova. Nesse momento tem um choque de gerações. Por quê? Porque o pai que veio do nada e deu tudo pro filho, fala, ô moleque, você só tá aí porque eu te dei essa, né? Eu que te dei essa condição aí. Calma aí, pô, papai tá ganhando dinheiro aqui há 30 anos, calma aí. E o filho fala, porra, meu pai tá ultrapassado, eu que sei das coisas agora, eu tô vendo um novo mundo. E aí quando a gente consegue alinhar um pouco de cada um, porque vamos combinar, né? Se a gente pegar assim, empresas tradicionais e startups, patriarcas e sucessores, nenhum dos dois tá certo e errado. Tem coisa boa nos dois, não dá pra gente pegar um modelo absoluto. É um choque de gerações mesmo, né? E aí o que a gente faz muito, e é muito legal, assim, eu fui pra Goiânia esses dias, um abraço aí pro pessoal, eles vão saber que eu tô falando deles. E aí foi dentro da casa, da família, né, uma empresa familiar, o pai já transferindo ali pros 2 filhos. E a gente, cara, foi muito legal, fiquei 2 dias ali inteiros com ele, a gente fazendo acordo de sócio, mediando, e no final eles choraram, e se abraçaram, e até hoje ele me manda mensagem. Assim, legal, né? Em 2 dias eu criei uma relação, a gente criou uma espécie de amizade ali, uma relação, porque são temas muito sensíveis, muito relevantes. Como, será que o irmão pode ganhar mais do que o outro? Mas o que é a empresa do papai que eu tô herdando, e o que é esse negócio tá desse tamanho porque eu contribuí? Será que o irmão vai entender que o outro estava mais à frente? Então, nas empresas familiares, eu adoro trabalhar com empresa familiar. Se tiver que escolher, assim, um tipo de empresa de dono. Eu prefiro trabalhar com empresa de dono do que empresa listada na bolsa, multinacional, porque a gente consegue falar com quem decide. E geralmente, na maioria das vezes, quando alguém se preparou para suceder a empresa, cara, é maravilhoso, porque você vê um negócio expandindo. Eu não sei se vocês avaliam isso, né, quando vocês... Avaliamos muito. Esse é um ponto muito importante, né? E eu até quis puxar essa bola porque você já tinha me falado isso, transformou muito a minha mente, porque eu tenho muitos sócios, né, Gustavo? E aí eu lembro como se fosse hoje, Quantos sócios você tem, né, mais ou menos? Só a gente falar o seguinte, se eu tiver 90 empresas com 1,5 sócio por empresa, a gente tá falando de 100 e poucos sócios, 120, 150 sócios. É muita gente. Você tem que ter uma gestão de conflito, uma gestão de interesses, acordos muito bem traçados, senão dá pau. Eu vi uma foto assim, né? Reunião dos sócios. Tinha uma mesa gigante cheia de gente. Eu falei, pô, deve ser tudo sócio. O evento que eu faço lá em casa de sócios, tem gente que fala assim, que isso é um mastermind, é uma imersão? Cara, é muito sócio. São quantas empresas hoje, Léo? São em torno de 90 empresas no grupo. A gente está em quase todos os nichos aí do franchise, né? Muitas marcas de alimentação, saúde, estética, beleza, educação, prestação de serviço. Quantas unidades isso representam? 10.500 franquias. 10.500 franquias. E cada vez que eu converso com você, tem umas 500 a mais. E provavelmente até o fim do podcast vai ter umas 5 a mais. Tá alguém vendendo lá, né? Tem alguém e eu até crescer. falo assim, cara, quando eu falo com o pessoal, né, de você, ontem eu tava, né, comendo com os amigos ali, tomando shopping, eu falei, vou embora mais cedo, que amanhã eu tenho que estar bem, né, que é o podcast com o Léo. Quem é o Léo? Cara, você não conhece o Léo? É o 10º maior grupo de franquia do mundo. Aí a pessoa faz assim, eu falei, não, irmão, acho que você não entendeu. Tem o Star, o primeiro... O Mac, KFC... Subway, McDonald's, KFC e o Léo. Você não tá entendendo o que você tá falando. É global o negócio. E estamos atrás dos caras, hein? Tá, né? Estamos na linha pra pegar os caras. A meta é ser o maior grupo de franquias do mundo. Cara, a meta é ser o maior grupo de franquias do mundo. A maior tem 65 mil unidades. É um desafio. Nós temos 10.500.
Mas nós a maior hoje é a Subway? Não, a maior é a 7-Eleven. 7-Eleven. Aquele do postinho ali, né? Postinho de gasolina, posto de conveniência, que foi comprada por um fundo japonês. Então, assim, os caras têm muita grana para queimar em crescimento, mas a gente vai atrás deles. Muita resiliência também ali, muito método japonês, né? Método japonês, tudo os japoneses organizado. Não são fácil, né, cara? Eu admiro muito. Não é à toa que é uma economia, um país tão pequeno e uma economia tão forte como é, né? Eu até te perguntar, assim, eu vejo muita gente querendo, por ego, muitas vezes, internacionalizar o negócio. O cara nem se consolidou direito no Brasil, ou, eu já tenho 30 unidades, já tenho 40 unidades, estou pensando em abrir em Portugal, Estados Unidos, por aí vai. Na maioria das vezes, na minha humilde opinião, não faz muito sentido você ir para um país, para um mercado que se comporta diferente, para um tipo de mídia que é diferente, e você não tem um mercado que você conhece, que já fala o seu idioma, que você já sabe como é que se comporta, tráfego pago, offline, enfim. No seu caso, acho que é um pouco diferente. Como você tem uma visão de ser um dos maiores do mundo, em algum momento você precisa levar essas marcas para fora. Tem um padrão? De você falar assim, tem. Chegou a hora, porque agora a gente já tem tantas unidades dessa marca, ou essa marca já está faturando tanto, ou já está em tantas unidades, né, tantos estados do Brasil. Qual que é o padrão aí para decidir a hora de internacionalizar a sua empresa? Eu acho que tem alguns pontos aqui para a gente colocar na mesa. Primeiro, não faz sentido nenhum você sair do Brasil se você não estiver super consolidado no Brasil. Só que chega um momento que o modelo de negócio ele satura no país, né? De repente você já preencheu 85% da capilaridade, da quantidade de franquias que você consegue colocar aqui. Aí eu acho que é momento para você começar a pensar na internacionalização. Só que eu tenho alguns pontos de observação sobre a internacionalização. Primeiro ponto... Não vai ser o mesmo negócio lá do que é aqui. Não vai ser o mesmo negócio. E aí entra muito parte jurídica, parte de marcas e patentes, que são pontos muito importantes. Antes de começar um processo de internacionalização, eu fiz uma mentoria com a Endeavor, porque a Endeavor já fez internacionalização de muitos cases que estão debaixo deles. E aí, cara, teve um ponto de observação, você vê que uma simples conversa, de repente, pode mudar a sua visão. Destrava ali alguma coisa. O nosso intuito era ir para os Estados Unidos em primeiro lugar. Por quê? Por causa do tamanho do mercado americano. Mercado consumidor maior. Mercado consumidor maior. Na lógica ali, vou ter mais possibilidade. Só que a gente precisa levar algumas coisas em consideração. Lembra no início da conversa que eu falei o quanto o mercado americano é mais profissional que o brasileiro? Então, no franchising, eles estão muito à frente. E a observação da Endeavor foi o seguinte, falou, olha, você tem um nível de profissionalismo, por mais que vocês sejam muito bons aqui no Brasil, quando você chegar nos Estados Unidos, vocês vão bater de frente... no nível deles? Você vai bater de frente com gente muito boa. Então, talvez fosse muito melhor você ter uma estratégia de ir para países emergentes que tem uma cultura muito próxima à cultura do Brasil, talvez um idioma mais próximo ao idioma do Brasil, para você ter mais facilidade de adaptabilidade. Então, por exemplo, nós começamos a traçar estratégias, a gente está trazendo uma marca panamenha para o Brasil, chamada Buco Pollo, que é um processo inverso. Para começar, Buco Pollo é um conceito de frango na parrilha. É novo, vai dar um boom aqui no Brasil, tenho certeza. A gente está começando a validar o modelo de negócio. Só para entender, lembra que eu falei a questão dos 2 anos? Uhum. A gente está nesse processo, formatando o modelo como franquia, agora iniciando a construção... Eles não são franquia ainda, são uma empresa... Eles são franquia no Panamá. Você está trazendo um modelo de negócio para o Brasil e vai franquear ele aqui. E eu sou sócio, através de uma JV, desses panamenhos aqui no Brasil. Perfeito. E aí, esse processo já tem 1 ano. A gente vai começar a vender franquia depois de 2 anos da negociação feita. Então, sempre não é um processo de curto, médio prazo. E aí, é pegar o negócio que está lá e fazer toda a parte de documentação jurídica, financeiro, marcas e patentes, entender a malha logística, entender a tributação desse negócio, se realmente a conta vai fechar no Brasil. Sim. Fora isso, o que a gente tem de experiência? Todas as vezes que a gente vai para um determinado país de uma forma meio, eu vou chamar largado, mas a palavra não é largada, é alguém que levanta a mão fora do Brasil e fala assim, cara, entendi esse modelo de estética que eu queria trazer aqui para Orlando. Se você for, e às vezes você tem sucesso no Brasil, você coloca uma franquia de estética lá em Orlando, uma unidade só, você não tem força de marca,
você não entende o mercado, tô falando do franqueador. Sim. O franqueador não entende o mercado, ele não vai conseguir dar um bom suporte e a conta não fecha. Então, às vezes, já tem que chegar chegando. Com várias unidades. Se você for com uma, é só para atender seu ego e sua vaidade. Para dizer que tem. E pode ser até uma estratégia de posicionamento, de branding, né? A gente não tá falando aqui que não tem validade. Isso. Eu tenho 200 unidades, inclusive, já estamos em Portugal e nos Estados Unidos e na África e tal. É posicionamento. Se for esse o objetivo, tudo bem, desde que esteja claro que você tá indo para se posicionar e não para ganhar dinheiro com aquela unidade. Desde que o planejamento esteja claro que você vai colocar energia em algo que não vai te dar dinheiro. Como que nós traçamos a nossa estratégia? Cara, eu não posso, e Gustavo, eu sei, a gente vinha até vim junto com o Gustavo para cá, a gente vinha conversando, o empresário não pode ter estratégia de ficar abraçando árvore. Eu acho que a gente monta negócio por propósito, como consequência vem dinheiro, mas a planilha de DRE ela tem que estar muito clara. Sim. E a linha lá final ela tem que ser azul. E você abre isso, né, nas palestras. Olha, esse negócio aqui me dava tanto. Quando eu vi que eu tinha uma indústria, que eu tinha isso, que eu tinha aquilo outro, e a linha final, o lucro era tanto, e a energia que eu colocava era essa, para mim fez mais sentido ir para outro mercado. E eu não quero mercado, você fala, não quero... Eu não gosto de negócio de baixa margem. De baixa margem, isso aí. Eu acho que assim, eu não tô falando que eu sou inteligente, mas eu me tornei uma pessoa com nível de capacidade técnica alto. Então, eu acredito que pessoas inteligentes e com capacidade técnica alta precisam trabalhar em negócio de alta margem. Porque Perfeito. Se você trabalhar com alta margem e for muito bom, o dinheiro vai vir como consequência. Você até trouxe o livro aqui. Esse livro é meu, tá, gente? Mas depois a gente dá um jeito de sortear, de fazer alguma coisa. Pessoal, compra aí pra gente bater a meta. Tem uma dedicatória linda aqui. Boa. Tem um ponto aqui no livro que você fala... acho que é isso, exatamente isso, né? O dinheiro não pode vir na frente. O dinheiro precisa ser uma consequência. A gente começa a ter realização pessoal quando a gente olha o tanto de coisa boa que a gente pode fazer de geração de emprego, né? De gerar economia, uma série de coisas para a sociedade, e aí o dinheiro vem como consequência. Pegando esse gancho, você começou a ganhar mais dinheiro quando você parou ou mudou um pouco esse mindset olhando para satisfação pessoal, fazer o bem, fomentar a economia? Ou, não, cara, é dinheiro, estamos aqui para ganhar dinheiro, essa frase que só é boa para ficar no livro ou para palestra ali, né? Gustavo, quando nós vamos hoje validar um modelo de negócio, que eu venho aqui para a parte do business, talvez o primeiro ponto que a gente avalie seja a parte logística, tributária, contábil e financeira. Então, eu construo negócios para dar muito dinheiro. Sim. Só que quando a gente vem aqui para parte de execução de e-mail, eu preciso resolver um grande problema do cliente. Eu preciso desenvolver meu time. Quando eu falo em desenvolver o time, cara, talvez essa seja a maior função de um empresário. E você sabendo que a janela da pessoa que trabalha contigo, ela pode ser de curto, médio e longo prazo. Curto prazo, uma pessoa que fica com você na empresa 6 meses. Médio prazo, de 6 meses a 2 anos. Longo prazo, uma pessoa que pensa em uma jornada mais longa dentro do seu negócio. Qual que é a nossa grande função? Independente do tempo que ela fique, que essa jornada seja transformadora na vida da pessoa. E já foram tantos os cases, Gustavo, de hoje pessoas estarem liderando outras empresas, mas me mandar uma mensagem e falar assim, Léo, tô te mandando essa mensagem, cara, porque eu quero te dizer, se hoje eu sou líder aqui dentro dessa empresa, é porque quando eu tava dentro da sua, vocês me desenvolveram, vocês me treinaram. Então, assim, tem a parte do dar forte dinheiro, isso, sim, mas, cara, eu fico arrepiado, sim, porque isso é uma coisa que eu gosto muito. Mas quando você desenvolve uma pessoa que ela transforma a vida dela, são aquelas coisas que o dinheiro não compra. Não. Eu também ajudo ali uns advogados a se estruturar. Esse é o dinheiro intangível, né, cara? Dá uma felicidade diferente. Dá um frio assim, na barriga, dá um arrepiado nos sim, braços que você fala, cara, consegui fazer algo muito legal. E outro ponto que eu queria falar, Gustavo, é que por que um negócio ele precisa ser próspero? Eu lembro como se fosse hoje, sair lá do fundo de quintal. Cara, eu fui comprar o meu primeiro carro, um C4 Palas, depois de 7 anos. Deu problema? Porque esse carro era o líder dos problemas. Nossa, era o novo Tempra, quase, uma areia. A Citroën não é patrocinador do podcast, não, né? Vamos conversar, que a gente para de falar. Rapaz do céu. Era uma areia que dava muito problema, batia motor, depois virou o C4. Incrível, eu comprei lá, depois de 7 anos de negócio, um Palas. Mas eu já tinha condições, e o que eu queria trazer para a mesa aqui foi que eu ainda andava de Kombi,
Porque isso na época da Ecoville? Na época da Ecoville, a minha meta era cada vez mais comprar Kombi para colocar na rua. Então eu ia comprando Kombi, caminhão, e eu continuava de Kombi. Talvez um pouco de modelo mental, de escassez, mas eu privilegiava muito o negócio. Eu já vi um vídeo seu e acho muito legal, assim, que todo mundo gosta de contar a história de sucesso. Se você for olhar na internet, cara, só tem sucesso. Só tem gente se dando bem, é minha vitória, o meu tem muito fracasso. Você abre, cara, era aqui que eu dormia, né? Tem um vídeo que você mostra na palestra. Pode falar aqui? Pode, né? Pode, claro. Tem um vídeo que você mostra ali na palestra e fala, cara, é aqui que eu dormia. E é um quartinho, era um quartinho assim, com um colchão no chão, acho que sem forro na época. Sem forro. Na indústria ali, mais ou menos onde vocês faziam os galões do que vocês vendiam na Ecoville. E você podia sair dali em termos financeiros. Você não estava mais ali porque não dava para alugar um quarto, um apartamento, um hotel. E você fala que por que você não saía dali? Acho que você fala um negócio assim, que eu não sabia, ou que faltava visão. Nós somos escravos de tudo aquilo que nós não sabemos. Eu era um escravo da minha falta de conhecimento. Eu era muito bom tecnicamente, Gustavo. Eu fui o primeiro cara a implantar robótica em fábrica de Coca-Cola. Esses robôs que a galera tá vendo na internet hoje, eu implantei em Coca-Cola em 2002. Cada robô que eu implantava, eu substituía 6 pessoas naquela época, 20 anos atrás. Só que quando eu saí, Gustavo, e como eu comandava um time de mais de 1.000 pessoas, cara... Isso era quando? Qual ano? Isso foi... Eu saí em 2007 da Coca. Em 2002 eu implantei robótica. E quando eu saí, outras inúmeras fábricas de Coca-Cola vieram atrás de mim. Para me trabalhar, eu falei, não, eu quero empreender. E aí eu fui montar uma empresa que a gente queria construir a natura dos produtos de limpeza, que era a Ecoville. E, cara, para mim ia ser muito fácil. Eu achava que em 6 meses eu ia estar rico. E em 6 meses eu tava dormindo no chão de um galpão. E por que, Léo? Por que você foi parar no chão de um galpão? Porque eu não sabia o que era empreender. Por mais que as pessoas falem, Léo, você é um cara humilde, cara, eu fui arrogante. Eu achei que o meu conhecimento, eu não estava aberto a entender algo novo. Com base no que você aprendeu ali na Coca-Cola, você achou que estava pronto para montar um negócio de sucesso e ficar bilionário da noite pro dia. Achei que era suficiente, e não foi. E aí quando eu fui parar no chão, cara, tem uma coisa, principalmente falando para os empresários que estão passando por um momento difícil. Quando você está no chão, você para de acreditar em si mesmo, a sua resiliência cai. Muitas vezes você perde o carinho de pessoas que você achava que ia estar do seu lado e, cara, a grande maioria das pessoas... A autoestima vai lá embaixo. A autoestima vai lá embaixo, tudo, né? Altera tudo. E aí você entra dentro de um ciclo vicioso de negatividade. Porque se você tá negativo, você não faz algo tão legal. Se você não faz algo tão legal, o resultado não vem. Se o resultado não vem, você fica negativo. Você fica negativo de novo e não faz algo tão legal, o resultado não vem. É um ciclo vicioso, você fica girando em torno disso. E aí surge aquela pergunta, né? Que foi até o Concer que me perguntou na 4ª edição do Sales Club. Léo, mas por que você não saía do chão do galpão? Gustavo, porque eu não sabia sair. Se eu soubesse, eu tinha saído, cara. E não era por falta de recursos financeiros. Em algum momento chegou, né? No momento ele teve um momento de dificuldade, mas começou a melhorar, já dava para comprar um imóvel e você tava ali dormindo. E eu tava ali, cara, porque eu achava que aquela era a decisão mais certa, que eu precisava pegar o dinheiro que ia surgindo e reinvestir na empresa. E comprando Kombi. E comprando Kombi, que era outra coisa que nem vou entrar no assunto de Kombi aqui, senão vai dar 6 horas de podcast. E a virada de chave, assim, eu vejo que você treina muito. Treina o seu time, você se treina muito, né? Cara, eu te acompanho ali, treina todo dia? Parte física ali? Cara, esse ano, Gustavo, a gente tá no dia 11 de julho de 2020, 12 de julho de 2024. Eu fiz 176 treinos até hoje. E tem uma coisa, né, que de repente as pessoas, pô, Léo, você se cobra nesse nível? Não. Eu tenho meta de treino e eu procuro bater essas metas. E eu acompanho muito de perto. Eu sei a quantidade de treinos que eu posso faltar, então isso me traz... E tem gente que fala assim, mas pra que você é tão disciplinado? Porque todas as vezes que eu olho nos meus exames médicos, eles estão melhores. Uhum. O meu colesterol tá melhor. Lida muito nisso, né? Treinos e metas. Eu vejo que na sua vida pessoal você tem as metas do treino e aí, você sabe disso, mas talvez o pessoal não saiba, o nosso cérebro vai mudando o formato dele. Toda vez que você não quer treinar e você vai mesmo assim, você cria um músculozinho, né? Como se fosse uma musculatura diferente ali no cérebro. Toda vez que você não quer fazer alguma coisa e você faz, você manda mensagem. Né? Ontem eu tava correndo no Ibirapuera com um amigo, eram 8 tiros, assim. No 7º eu tava meio cansado.
Mas beleza, terminamos. Eu falei, acabou. Eu falei, ó, não acabou não, falta 2 minutos. Ele, porra, 2 minutos? A gente já correu quase 1 hora. Eu falei, não, falta 2 minutos. Aí acabamos de correr, eu tava meio esbaforido. Quando acabei, eu falei, cara, se eu não correr esses 2 minutos, eu tô mandando a mensagem pro meu cérebro que eu posso sempre dar uma quebradinha no treino. Não são 2 minutos de corrida que vão fazer eu conseguir bater minha meta, que é correr uma corrida de 16 km esse ano. Gustavo. Mas você, cara, eu vejo que você treina muito na pessoa física e seu time treina todo dia. Eu penso exatamente, mas eu preciso fazer um spoiler sobre o que você falou aqui. Cara, o que eu aprendi? Na nossa vida, lembra do ciclo vicioso que a gente acabou de falar da negatividade? Do negativo. Eu preciso construir um ciclo de micro-vitórias no decorrer do meu dia. Então, por exemplo, por que eu acordo cedo? Porque pra mim acordar cedo é uma vitória. 1-0. Sai da cama às 5 horas mais ou menos. E aí eu começo a pensar, cara, se eu perder da cama, eu vou conseguir ganhar alguma coisa nos meus negócios? Não vou, porque eu perdi pra minha cama. Eu perdi pra minha mente que não deixou eu levantar da cama. E aí, Gustavo, eu fui criando alguns rituais que lá no começo, cara, eu levantava todo estabanado. Cara, eu vou. Cara, hoje eu levanto, eu respiro, eu fico uns 5 minutos na beira da cama assim, respiro, faço uma oração e pego o meu celular, vejo a agenda do meu dia, que já tinha visto de noite também, no dia anterior, sim. Mas vejo de novo, cara, beleza, entendi os movimentos que eu vou fazer. Aí vou pra cozinha, Gustavo, tem uma das coisas assim que eu vou falar um negócio pra você, que é uma das coisas que eu mais me cobro com relação ao meu passado, eu não ter feito isso, porque eu tinha cólica de rins e toda vez que eu ia internado, porque, cara, a dor é tão forte que você precisa ir pro soro quando você tem. E toda vez que eu tava lá, o médico falava assim, é só você beber água. É simples, parece, né? E eu não bebia. E aí, cara, quando eu comecei a me disciplinar, todos os dias antes de dormir, eu deixo 1 litro de água dentro da geladeira. Eu acordo de manhã, eu vou na cozinha, eu bebo 1 litro de água e quando eu desço pra treinar, bebo mais 1 litro. Então eu tive a vitória. Eu faço isso, meus filhos hoje, a primeira coisa que eles agora já tomou sua água. Isso, cara. E quando a gente pega de novinho é melhor, né? Então olha só, eu ganhei da cama, eu ganhei da água, eu ganhei da alimentação. Eu não gosto de comer cedo, mas eu como e eu vou treinar. Gustavo, quando eu chego 7 horas da manhã e 7h30 eu já levei meu filho na escola, que pra mim é importante, é um ritual também faço sabe? Que eu vou e que eu abraço, e que quando ele desce do carro eu encho ele de beijo, ele já tá com 14 anos, aí ele já fica mais naquele negócio, ô papai, peraí. O meu tá com 13, tá na mesma. Ô papai, na frente da escola aqui, aí beijo, abraço, cara, aquilo me dá energia. Quando às 7h30 da manhã, cara, eu te juro, eu me sinto a pessoa mais forte do mundo. Então eu entro num ciclo vicioso de vitória. Vitória, 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 vitória. E eu faço muitas frases de afirmação. Ninguém pode me parar. Eu vou ser o melhor no que eu faço. Hoje eu vou dar o meu máximo. Cara, quando você começa... Tem gente que olha isso como uma arrogância. Não. Eu vou ser o melhor. Cara, coloquei uma meta. Fazer... tem uma diferença, tem o livro de 0 a 1 do Peter Thiel, ele fala isso. A diferença do otimismo ocidental e oriental. Que é basicamente o seguinte. Não vai dar certo. É tipo sócio-torcedor. O cara que, não, vai dar certo, eu tenho fé que vai dar certo. Tá ótimo, beleza, ter fé é legal e que bom. Mas o outro tipo de otimismo, que é mais pra parte oriental, é o seguinte, vai dar certo porque eu sei o que precisa ser feito e eu vou fazer. Por isso, eu sei que vai dar certo, né? Sonha, acredite e faça. Até tô lendo aqui. Eu vou fazer dar certo. Eu vou fazer dar certo, vai dar certo, né? Porque não vai dar errado nem por né? Eu vou fazer o que tem que fazer, então... Não é só ficar torcendo. Mas você leva isso pra empresa também. E eu levo isso pra empresa, cara. Eu lembro que você falou uma vez assim, que quando vocês participam de convenções, feiras, a feira começa lá 2 horas da tarde, por exemplo. Ou vamos dizer que começa de manhã, 10 horas da manhã. Seu time chega lá às 7, já tá tudo montado no dia anterior. Seu time chega às 7, treina o pitch, a abordagem, qual produto faz sentido pra quem tá passando, e treina 50, 100 vezes antes de abrir. Aí, às vezes, meia hora antes, o cara do stand do lado ainda tá montando, o povo tá chegando meio com cara de sono, e aí não dá pra competir, entre aspas, com um time que chegou cedo, se preparou, tá extremamente treinado, do que com o cara que tá ali do lado. Vocês ainda fazem isso dia a dia ali na empresa, aquele ritual da oração, do grito de guerra, do treinamento? Todos os dias, Gustavo. Nós fazemos isso há 15 anos. E Leva quanto tempo isso, Léo? Cara, assim, durante o dia? Em média, 1 hora. 1 hora. Mas se eu pudesse dar um conselho para todos os empresários, por exemplo, é muito difícil você impor uma rotina de 1 hora em uma indústria. Sim. Na qual você está vendendo homem, hora, máquina. Mas na área comercial da indústria dá para você impor um alinhamento de manhã, de repente, da área financeira, área...
no geral, a área comercial, ela demanda muito treinamento. Por quê? Porque o cliente... E treinamento, inclusive, é aquele roleplay que você faz como se fosse vendendo para um cliente e eu tô aqui te questionando, trazendo objeção, né? Muito disso. O que é um negócio hoje, Gustavo? O que é um processo de venda? Venda é uma transferência de verdade. Venda, se você conseguir transferir a verdade absoluta para o cliente, ele comprar essa verdade, ele vai te comprar o produto. Só que qual que é o grande problema? Muitas vezes, quem está vendendo não consegue passar segurança, não consegue ter estratégia no processo, não tem, de repente, um script que é condizente com a persona do outro lado, porque não adianta você achar que vender para uma pessoa super analítica é igual você vender para uma pessoa super emocionada. São estratégias completamente diferentes. E qual é o vendedor que mais se destaca? É aquele que tem mais repertório. E para ter repertório, cara, você tem que entender de controle de objeção, você tem que entender de persuasão, você tem que entender de gatilhos mentais, você tem que entender de funil de venda. Hoje em dia, o vendedor, né, que tá todo mundo trabalhando dentro de funil, tem que entender de processo. Então, minimamente, quando fala de gatilhos mentais, existem mais de 40 gatilhos. Se eu treinar um por dia, teoricamente, eu tenho 40 dias de treinamento. E é diferente você ler tudo de uma vez só e achar que entendeu, aquela coisa a armadilha do conhecimento, do que praticar isso no dia a dia. As sinapses vão sendo formadas geralmente quando a gente faz. Exato. E eu peguei um pouco disso, eu não consigo ter uma rotina de 1 hora de treinamento todo dia, mas a gente colocou ao longo do mês, alguns treinamentos mais longos lá no escritório, e eu tenho dailies. A daily são as reuniões que eu não desmarco de jeito nenhum. Então, assim, às vezes são reuniões de 15 minutos, que eu preciso alinhar, como, né, eu já programei a semana, já programei o dia, tá tudo... É mais executar, é sentar com as lideranças ali e falar, olha, a prioridade do dia é essa, tem que resolver tal coisa, tá precisando de mim para destravar alguma coisa, esse é o momento que você tem comigo. Isso também ajudou a tirar a interrupção ao longo do dia, das pessoas nos acessarem o tempo inteiro, porque ela já sabe que ela vai ter aquele momento ali que o foco é ela, que a atenção é ela. Você também pratica essas rotinas? Exatamente, aí? São estratégias que a gente pratica de treinamento. Então, hora a gente está praticando essa parte de alinhamento com o time, hora a gente está praticando para falar sobre comportamento, hora a gente está praticando para falar sobre mindset, sobre mentalidade, e hora a gente está falando sobre técnica. Mas nós temos algumas conclusões que elas são muito efetivas, principalmente sobre a área de vendas. A grande maioria das pessoas em vendas, ela não performa por comportamento. Não seguir processo é um problema comportamental. Não seguir um script é problema comportamental. Não aplicar o que foi aprendido é um problema comportamental. Falta de disciplina, falta de autogestão, falta de responsabilidade. Então, dentro desses processos de treinamento, Gustavo, uma coisa que a gente bate muito pesado é sobre o mindset e o comportamento da pessoa. O quanto ela está fazendo o que realmente precisa ser feito. O que você já sabe que funciona, você já analisou, já estruturou, já treinou. Só faz, querido. Exato. Faz todo dia. A gente sabe o que a gente está fazendo. Exato. E você tem ritual para treinamento, tem o ritual do grito de guerra ali, enfim. E é importante também os rituais de comemoração. No livro da Disney, eles falam muito isso. O quanto que o ser humano é ritualista. A gente precisa, né, a coisa, por exemplo, do feedback. Cara, preciso te dar um feedback. Tem um ritual para você dar um feedback. E tem os rituais de comemoração. Eu sei que você já foi criticado por causa disso, né? Bastante. De bater tambor quando fecha uma venda, de fazer aquela zoeira ali do bem. E quanto que é importante isso, comemorar também, ter o ritual de treinamento e ter o ritual da vitória, como se fosse estourar o champanhe na Fórmula 1 ali. Tem uma coisa que é bacana, né? Puta, é bem legal falar disso e me gera até uma certa emoção, um arrepio assim, porque eu lembro os nossos primeiros gritos de guerra, que talvez eles tivessem sido muito mais um grito de desespero. Porque lá no início da Ecoville, cara, quando a gente estava no chão do galpão, dentro de um ciclo ali vicioso de não ter resultado, a gente criou esse processo, que era um processo de desespero. Eu, meu irmão e meu pai, nenhum dos três sabia vender, e a gente começou a... Cara, eu não consigo imaginar você sem saber vender. É difícil. Para quem te conhece. Eu não sabia vender nada, depois... Gustavo, eu era um cara muito bom tecnicamente. Em automação eu era muito fodido, velho. Mas quando se falava de vendas, eu não conhecia nada. E aí, eu, meu irmão e meu pai se reunia de manhã para fazer um roleplay. Cara, o que você fez ontem que deu resultado?
que meu irmão fez ontem que deu resultado? Um falava pro outro. E essa era a época que vocês iam pra rua e ficavam ali nos carros? A gente ia pra rua, ficava nos carros pra vender o produto de limpeza e não conseguia vender. A gente começou a se treinar. Só que depois que a gente começou a se treinar, e o meu pai sempre foi um cara muito religioso, ele é católico, mas muito religioso, sempre falou muito de Deus. E eu lembro como se fosse hoje, o meu CRM era um caderninho que eu anotava o endereço dos clientes que compravam. E todo dia antes de sair, eu controlava a minha venda. Tipo assim, vendi R$13, anotava R$13. Vendi R$18, anotava R$18, que eu controlava para mim conseguir bater minha meta. Por isso que assim, essa questão do controle de meta, você pode fazer no caderninho, no CRM ou na inteligência artificial. Não precisa da última tecnologia, precisa da disciplina de fazer isso e controlar o que você está fazendo. Aí, Gustavo, beleza. A gente ia pra rua e todo dia eu escrevia aqui no caderninho, Deus, me dá aí um bom dia de venda. Porque, cara, a gente apelava pra Deus por falta de técnica. E aí, a gente começou todos os dias a fazer oração, que era uma oração pedindo ajuda mesmo. E, por último, a gente fazia um grito de guerra, eu, meu irmão e meu pai. Que era um grito, cara, que era disciplina, rota. Era 3, 4 frases que a gente falava ali. Não era igual é hoje, sim. Mas nos dava energia pra hoje gente sair. Hoje o grito de guerra já é seremos a maior do mundo. Seremos a maior do mundo. Onde nós queremos chegar. Todo mundo aqui sabe o que a gente tá fazendo. Fala dos nossos valores, da nossa missão. Fala do nosso time. Fala da importância de cada um na empresa. Você tem muito essa pegada, né? Eu recebi o Yuri aqui da Soldiers também pro podcast. E aí a gente tava conversando sobre isso. Cara, a FAS, né, no meu caso, é só uma ferramenta para as pessoas atingirem os sonhos delas. Tem o sonho do negócio, tem o meu sonho, aquilo ali, porra. É um projeto de vida. Mas a partir do momento que a pessoa entende que ela não trabalha para mim, que ela trabalha para ela realizar os sonhos dela, e aquilo ali é só um meio que a gente está fornecendo. E se a gente conseguir alinhar o sonho dela com o sonho do negócio, o sonho de quem fundou aquilo, cara, destrava, assim, é impressionante como que muda o comportamento da pessoa. E aí ela gera mais resultado, ela ganha mais dinheiro, e ela, cara... E isso gera... Você pratica muito isso, de falar assim, muito. Quanto você quer ganhar? Cara, a gente já conversou sobre isso. Eu quero ganhar, eu ganho 5 mil hoje, você quer ganhar quanto? Eu quero ganhar 15. Cara, vou colocar no papel, o que você precisa fazer para ganhar isso? Precisa vender isso, precisa aprender isso aqui, o cargo é tal, a comissão é assim, vamos colocar essa meta? Vamos. Então é uma meta de 12 meses, vamos. Agora vamos destrinchar. Em um mês você tem que fazer isso. São 2 clientes por mês para chegar lá? Bater os 2 no mês? Você tem essa pegada muito forte, mas hoje já é uma equipe gigante, né? Muito forte, mas até... Eu gosto bastante de gravar podcast, cara, porque de repente a conversa vai desenrolando assuntos que de repente eu nunca nem falei no palco. Sabe qual que é um dos maiores desafios, Gustavo? Quando você pega esse cara que de repente ganhava 5 e ele te fala que quer ganhar 15, ele quer ganhar 15, mas 15 é o termostato dele. Ele quer ganhar 15. Ele não quer ganhar 18. Ele não sabe que dá pra ganhar 18, talvez. E quando chega em 15, cara, porque de repente ele não quer e 15 já é muita coisa pra ele, ele trava. E aí você fala, cara, esse cara podia estar ganhando 30, velho. Por que ele não faz o que tem que fazer? Porque ele não sabe. Agora, se tiver uma liderança que ensine, dê direção, instigue, e você falou um negócio super importante, que é a questão do... Quando você faz, você acaba trabalhando o seu sistema neural e ele te mostra alguma coisa diferente do que você está acostumado. Quando você pega uma pessoa dessa e de repente você deixa ele dar a volta em um carro para ele ter a percepção de valor, quando você paga um jantar, um almoço em algum lugar que ele não está acostumado, ele começa a sentir uma coisa diferente. Vou te falar um negócio que aconteceu. O Tufi, que é meu sócio, assistiu uma sua palestra, você falou algo mais ou menos nessa linha de um sócio meu pegou meu carro, fez alguma coisa assim, e na época, né, hoje ele tá com um carro bom, já tá ganhando bem, já tá tudo certo, mas na época ele foi me levar no aeroporto, alguma coisa assim, e aí saiu do aeroporto, pegou a noiva dele na época, e foram almoçar, alguma coisa assim, e era um carro que ele não tinha ainda, um carro daquele nível. E aí ele me contando depois que eles começaram a conversar, esse carro aqui, legal, esse carro, quanto que é um carro desse? Quanto que a gente precisa juntar? Até aquele momento, ele não estava passando na cabeça dele comprar um tipo de carro, não tem necessidade, não tenho filho, mas a partir do momento que ele viu, primeiro, que é possível, não é tão distante. Segundo, bom esse conforto aqui, né? O Concer fala isso, gosto no retroage. Você anda de primeira classe no avião... Quem vê nunca mais desvê. Nunca mais desvê. Você toma um vinho melhor, você já quer tomar aquele, né? Então, eu acho muito legal o que isso você faz, que é trazer as pessoas que às vezes te olham de baixo para cima
ou que te admiram, ou que vem algo muito distante da sua realidade, da realidade deles, você traz um pouco da sua realidade para essa pessoa dizendo, olha, você também consegue acessar isso aqui e ter acesso a esse tipo de conforto e bens, tem que fazer uma série de coisas antes. A gente precisa realizar e conquistar e ter esse benefício. Mas é possível. As pessoas têm muito medo, Gustavo. Todos nós temos medo de algo que a gente não conhece. E, cara, eu já tive... eu acho que eu já tirei do conforto pelo menos uns 10, 15 sócios meus, do cara falar assim, não, eu não preciso de um carro melhor. Eu falo, não preciso, vem aqui. Eu vou te pegar e levar o cara em concessionária. Fala, não, vem aqui, vem sentir. Vamos lá. E aí, o que você achou? É bom, né? Sim. E aí de sócio meu que às vezes você inspira, porque você compra um carro e ele fala, pô, cara, eu também consigo. Também posso. Cara, todo mundo consegue. Falando de carro, você começou, essa paixão de carros, acho que vem muito antiga? Cara, eu sempre gostei de carro. Eu sempre gostei de carro, apesar de lá no início, quando eu conto a história que eu vendi meu carro, para começar a Ecoville, eu vendi uma Silverado. Eu tinha um carro bom lá na ocasião. Lembro até da musiquinha da Silverado na época. A Silverado era uma baita caminhonete, era a melhor caminhonete do Brasil e eu tinha, na época da Coca-Cola, ganhava um bom salário, e aí eu vendi ela para começar a Ecoville. E quando eu comecei a Ecoville, eu entrei num ciclo... Pô, eu tenho uma história para contar aqui agora que eu lembrei. Eu vim num ciclo vicioso de Kombi, e aí o meu primeiro carro que eu tive condições foi um C4 Palas. Cara, eu tive tanta dor de cabeça com aquele carro. 3 meses depois, Gustavo, a tabela FIPE ainda era no jornal. E aí, quando eu vi a desvalorização do primeiro para o segundo ano do Palas, eu falei, cara, que bomba. Ele perdia 25% do valor no primeiro ano. Aí eu troquei numa BM. Falei, pô, agora eu tô bem. Fui pra uma Mitsubishi, pra uma Pajero, e aí comecei a subir. E eu vinha dentro de um ciclo vicioso de Hilux. Hilux, cara, eu tive umas 12 Hilux. Hilux. Nunca fui apegado também em carro. Comprava, vendia. Nossa, comprava, carro vendia. Bonito, pode ser seu. Pode ser meu. Traz pra cá. E aí teve um dia que eu tava com um empreendedor Endeavor e ele tinha uma Porsche Cayenne. O nome desse cara, vou falar o nome dele aqui, Fernanda Sempre Sementes. Grande amigo, empreendedor Endeavor. Depois eu vou mandar esse corte pra ele. Boa. E aí, cara, a gente tava num encontro da Endeavor, Gustavo. 10, 12 empreendedores. E no final ficou só eu e ele. Num restaurante de um amigo meu chamado Guacamole, do Chico. Conheço, muito bom. Inclusive. É bom. Aí ficou só nós dois, ele pegou e falou assim, cara, eu não precisava te falar isso, mas eu vou te falar. Se você quiser se importar, você se importa, mas eu sou seu amigo e eu vou te falar. Falou assim, por que você tem Hilux? Aí eu peguei e falei assim, cara, porque é um carro bom, porque eu gosto. Eu falei, ele não é um posicionamento para você. Aí eu falei assim, por quê? E a pessoa quando recebe um feedback, ela costuma já ficar... Opa, dá uma chegada, calma aí, o que esse cara tá falando? Quais as bases dele? Ele não conhece minha rotina, e é tudo coisa que passa na nossa cabeça. Ele pegou e falou assim... Deixa eu te explicar. Quem você acha que tem um posicionamento melhor? Eu com a minha Cayenne, se você quiser ir lá de fora comigo, eu vou. Ou você com a sua Hilux? A visão que eu tenho de você é que você é um fazendeiro, e tá tudo certo em ser um fazendeiro, mas você não é. Se você for um fazendeiro. Se você for um fazendeiro, falou, você é um cara do varejo, velho. Você é um cara que fecha negócios, você é um cara que expande franquia. Você tem que ser a inspiração dos seus franqueados. Você acha que o seu franqueado tá inspirado em você, em ter uma Hilux? Não tá. Você precisa ser inspiração. Cara, ele falou aquilo na hora, eu falei assim, vou no banheiro ali. Mas eu queria absorver o que ele tava me falando. Cara, juro pra você, Gustavo, eu coloquei minha Hilux pra vender na outra semana e comprei outro carro. Cara, e tem muita gente que às vezes... Isso virou um negócio pra você, inclusive. Virou um negócio pra mim. Só que tem gente que critica e não acredita que isso traga resultado. Mas eu sempre gosto de pensar, hoje, né, além de importar carros, o carro virou uma ferramenta de venda para mim. Porque quando eu vou sentar hoje com uma pessoa e de repente, vou buscar a pessoa no aeroporto e estou fechando uma grande negociação, que ele entra dentro de uma Ferrari, ele já sabe que ele não vai ter desconto. Ele já sabe disso. Você está falando com uma pessoa de alta performance e alto nível. Não sou mais barato. É mais ou menos isso sem dizer.
É isso. Bom, se quiser falar sobre a importação de carros, como funciona, mas antes de você falar, eu te encontrei, acho que tem, sei lá, tem quanto tempo que você comprou a Ferrari? Tem alguns meses. Tem uns 6 meses, acho. Uns 6 meses, e aí logo, pô, linda, preta, sua cara aquele carro, né? Uma Ferrari preta, cara, pô, eu associo muito. Vou de preto, porque eu sei que o Léo vai estar em algum ponto preto, dito e feito. E, cara, achei lindo, pô, parabéns, né? Reconhecer, acho que temos que reconhecer que, cara, você conseguiu comprar uma Ferrari, poderia comprar outros carros, mas é um símbolo. E eu falei, pô, Léo, e aí, missão cumprida? Conseguiu comprar a Ferrari? Porra, e aí, agora? Né, tá satisfeito? Aí você me deu uma resposta que eu não esperava. Ele falou, não, o próximo é tal carro. A Ferrari custa tanto, o próximo custa tanto, eu tenho uma meta. É isso mesmo? E aonde que acaba? Ou acaba algum dia, ou no seu caso, ter uma meta do próximo é algo que vai fazer você performar e sair da cama com energia? Eu acho, tá, Gustavo, que não pode acabar. Porque a partir do momento que a gente estabelece limite para nossa mente, a gente trava. A gente para de evoluir, a gente para de estudar, a gente para de crescer. Então eu gosto sempre de pensar nas micro-vitórias. Ela nada mais foi do que uma micro-vitória. E vou te falar que eu fiquei tão feliz. Pode parecer até arrogante, entre aspas, você falar assim, uma Ferrari é uma micro-vitória. Aí vai ter hater falando, pra você é uma micro-vitória, mas metade, né, 99, não é isso que a gente tá falando. Não é isso, porque eu sempre gosto de utilizar um termo para as pessoas principalmente, porque sempre tem dupla interpretação para tudo. Então, assim, não entendam como arrogância, não é isso. Eu andei de Kombi 7 anos da minha vida, se tem uma coisa que eu valorizo são as pequenas vitórias. Quando eu comprei cada Kombi foi uma pequena vitória. Por que eu chamo a Ferrari de uma pequena vitória? Porque eu me senti tão feliz quanto no dia que a minha noiva comprou o Jeep dela. A felicidade é a mesma. A felicidade é um estado de espírito. Você se sente feliz pelas vitórias que você realiza. Então, assim, tem próximas vitórias? Tem próximas vitórias. E tem o processo de conhecer, do desejo, né? Eu via vocês sempre com relógios bonitos, eu não curtia, não entendia. Não era essa máquina aí. E aí eu falava assim, pô, não vou gastar um dinheiro no relógio, cara, não faz sentido. Aí você começa a entender o que é aquela máquina, de onde vem, a história, a beleza. E começa, beleza, comprei esse, não, o próximo é esse, o próximo. E não tem fim também, é outra coisa que se você quiser, Gustavo, não tem fim. Mas às vezes eu de 1 ano e pouquinho atrás, eu andava de Apple Watch, tava tudo certo pra mim, cara. Não tem relógio melhor do que esse, porque ele mede meu batimento cardíaco, ele fala isso. E realmente é muito bom, né? É muito bom, eu nem uso ele hoje, porque pra corrida tem um outro ali que eu acho melhor. Mas assim, tem a função esportiva do esporte, mas tem a função de reconhecer, de você se presentear. O processo de construção, eu participo de um mastermind com o Raul, queridaço, Raul Bergues, um advogado, cara, novo, uma visão muito legal, conseguiu juntar um grupo de advogados muito legais. E aí ele comprou um Rolex lá e tal, foi super legal. Ele falou, cara, no segundo eu comprei e fiquei triste, porque eu não curti o processo da compra. Eu não pesquisei, eu não desejei, eu peguei o dinheiro e comprei. E aí virou um negócio meio, mais ou menos assim, né? Não é sobre o que você está comprando muitas vezes, é se aquilo faz sentido para o que você... Eu acho que além do processo, Gustavo, tem uma coisa assim que hoje eu trago muito para minha vida. Por exemplo, quando você compra uma roupa, ela tem 2 funções. Esse blazer aqui custa 20 pau. É um blazer da Prada. Eu sei que não é barato. Isso aqui não é para as outras pessoas, é sobre como eu me sinto dentro dele e sobre o resultado que eu consigo trazer através do meu sentimento. Não é para se aparecer. Só que a gente precisa trabalhar a parte inconsciente das outras pessoas. Que quando você associa a sua autoridade com a autoridade de uma grande marca, você está elevando o seu nível. E aí tem muita gente que fala assim... Você recebido até convite para representar algumas marcas relevantes. Eu vou palestrar. Já pode falar isso? Vou palestrar dia 14 no Rio Innovation pela Philip Plain. Aí. E é uma parada tão louca as coisas que acontecem na vida, por isso que eu falo pra você que tá assistindo isso aqui, cara, acredita na parada do seu sonho, velho, porque sempre eu olhava pra Philip Plain e eu falava assim, velho, que marca do cacete, velho, eu adoro a Philip Plain. E aí teve um dia que eu tava conversando com um cara no Rio de Janeiro e com o Eduardo,
E aí o Edu pegou e falou assim, pô, Léo, que legal que você gosta da Plain. Eu sou super chegado da Paula, que é a esposa, do Plain. E falei pra ela que você gosta e ela quer te conhecer. E o Plain quer te conhecer também. Eu falei, cara, o cara que fez a marca quer me conhecer, velho. E super legal, vou palestrar pra eles no Rio Innovation pra falar sobre moda de luxo. E tem muita gente que ainda acha que moda é coisa de mulher. Muitos homens ainda falam, cara, isso é frescura, isso é coisa de mulher, isso... Você, nitidamente, você se organiza as roupas que você vai... Dá pra ver que você planejou, alguém te ajudou com isso, acho que é uma coisa legal de... Eu precisei fazer isso, eu não sabia me vestir mesmo, minha esposa me ajudou muito, depois que a gente, né, tá junto, mas em determinado momento eu contratei uma pessoa pra jogar fora o que eu tinha, que não tinha nada a ver mais com o meu momento de vida, e refazer as minhas malas. Então, vou fazer uma viagem ali a trabalho pra fora. Eu tenho os dias que eu preciso usar cada coisa, dependendo do compromisso e tal. Ainda não tô nem perto de ser tão ligado nisso como você, mas eu já vi o resultado. Eu era um advogado que não usava terno, e aí eu digo, dava muito mais trabalho não usar terno do que usar o terno. Porque você se programar, comprar um terno legal, se vestir, dá um trabalho sim, mas dá muito mais trabalho chegar na reunião, não atendendo a expectativa do cara do outro lado da mesa, de que você chegue de terno. Eu levava meia hora pro cara ver que eu era bom. Se eu chego de terno, eu não já preciso da meia hora extra. A gente já pode ir direto pro assunto, porque eu já não quebrei uma expectativa ali no primeiro contato. Então, você vê no seu dia a dia, você acredita nisso, que o posicionamento com o carro que você anda, com a roupa que você veste, faz sentido, e que a questão da moda é uma questão também para os homens olharem. Você tem ali dentro das empresas, tem clínica de estética masculina também, com o Lucas Luco, não é? Isso. Um negócio que vocês têm junto. Homens. E ainda tem esse tabu do machão brasileiro que fala, pô, estética para homem não é homem não. Moda não é para homem. Como que você vê isso no dia a dia? Assim? Eu tanto acredito, Gustavo... Você investe nisso, quanto né? eu invisto. Eu pratico. Cara, talvez seja até legal, algumas pessoas podem até olhar isso de forma exagerada, falar, caralho, como o Léo é metódico com algumas coisas. Mas eu tenho um budget para comprar roupa. Então, assim, parte do que eu ganho, eu pego um percentual, 3%, 5%, e ele é separado. Eu tenho um budget. Eu não sou desesperado por comprar roupa e eu não gosto de queimar dinheiro. Por exemplo, eu gosto muito de comprar roupa em outlet. Um terno desse aqui que eu paguei 20 pau no Brasil, isso aqui nos Estados Unidos é 8, 9. Então, quando eu vou pra fora do Brasil, eu costumo ir com a mala um pouco vazia pra mim comprar fora, porque eu sei que eu vou ter uma vantagem competitiva. De repente, você paga passagem ou até todos os dias ali, só com as roupas que você compra. E por que eu invisto nisso? Porque cada vez eu vejo mais um posicionamento do Léo mais forte no mercado. As pessoas podem não ter percepção que isso funciona, mas os feedbacks que eu tenho de transformação do Léo no decorrer dos últimos 10 anos, de pessoas que me conheceram no passado e me conhecem hoje, falam, cara, como você mudou? Cara, hoje ali dentro dos seus clubes, ali nos bastidores, alguém vai com um sapato diferente. Qual que é a brincadeira que fazem? Rapaz, que sapato bonito, hein? Você pegou a mesma consultoria que o Léo? Você pegou consultoria com o Léo? Você virou ali uma referência, no meio que a gente convive mais junto, virou uma referência de uma pessoa que se veste bem, que tem um estilo. Você não se veste bem, eu uso terno, não tem muito pra onde correr. Você tem o seu estilo, a gente sabe mais ou menos como você vai aparecer. Gustavo, olha a importância disso. No início do Seios Clube, eu, Concer, Reis, né, que não tá mais com a gente, tá lá na Growth Machine, e o Lassance. Lassance estilosão, né? Continua. Estilo carioca bonitão. É o Richard Gere. Bicho estiloso. Ele vem aqui semana que vem. Estiloso pra caramba. Abraço, Lassance. Cara, gosto de falar do Lassance, que é um bicho que tem uma energia ímpar. Não tem hora que você chega do lado dele que ele não te passa alguma coisa boa. E eu lembro que o Fábio e aqui não é crítica, são fatos, né? O Fábio e o Reis, eles tinham uma vestimenta muito de startup, porque eles vinham do tech. Então eu lembro como se fosse hoje o Reis com aquele tênisinho que tem a ponta e tem aqueles dois elásticos, um do lado um do outro, né? De calça de moletom e de camiseta. E eu lembro que no primeiro evento eu tive, não é um susto, mas eu falei assim, cara, puta,
que esse bicho é inteligente, velho. Porque os caras são bons. O Fábio é bom pra cacete, o Reis é bom pra cacete, velho. Referência. E aí eu falei, cara, se esses caras são bons do jeito que são, e se eles melhorarem o posicionamento de imagem deles, porque tem uma frase que eu ouvi no passado que percepção é realidade. Não é o que é o que as pessoas percebem que é. Então, muitas vezes a pessoa pode perceber que você é muito bom tecnicamente, mas ela pode te associar que você não tem sucesso pelo jeito que você se veste. Sim. Você sabe que eu tive essa conversa com o Fábio? Teve essa conversa com ele? O Fábio trocou o guarda-roupa dele. A mesma pessoa que me ajudou, que é a Vlad, um abraço, viu? Me ajudou a refazer meu guarda-roupa. Quando eu conheci vocês e eu vi isso, eu falei, Fábio, dá uma olhada aqui. O que tá diferente? E aí ele contratou a mesma pessoa e hoje você olha, ele tá... E eu tive... É o estilo dele, é diferente, completamente diferente do seu. E eu gosto de mas pensar... é a personalidade dele. Mas olha só, eu gosto de pensar que só faz isso quem é amigo e quem gosta. É o tal do feedback, né? O feedback, porque são feedbacks que às vezes, puta, como que eu chego pro cara pra falar que ele tem que se vestir melhor, porra. E aí, cara, você vê que o Fábio é um exemplo pra mim, o Reis é um exemplo pra mim de duas personas que, se você olhar 3 anos atrás, cara, os caras estão muito bem posicionados hoje. Jeito de se vestir. Se falar, os caras sempre falaram bem, mas a percepção do mercado é muito acima. Eu me identifico nesse ponto, assim, que era assim, cara, eu não preciso, eu sou bom. Eu não preciso disso aqui pra provar que eu sou bom. Tá bom, vai lá, fica tendo o trabalho de toda vez mostrar e levar um tempo que você é bom e vai ficar meia hora da palestra pro cara ver se ele é bom. Querendo ou não, a primeira impressão é a que fica. Fica, não tem jeito, né? Vovó já dizia isso, isso é antigo, mas... Eu gosto das frases populares porque se elas foram muito repetidas é porque elas fazem sentido. Tem algum motivo delas estarem entre a gente há tantos milhares de anos. Exato. E cara, sobre moda, vestido... Suas tatuagens, posso falar disso? Pode, opa. Você tem quantas? Cara, eu tenho mais... Aqui não dá pra ver não, gente, mas... Eu tenho mais de 30 tatu. Essa câmera aqui, ó, eu tenho um peito tatuado, ó. Aqui, ó. Barriga, braço. Tem outra aqui. E desde quando que você tem e quanto que você se sofreu, e o quanto de preconceito que você já sofreu por causa dessas tatuagens? Eu me lembro assim, o meu primeiro choque com tatuagem, eu tinha 16 anos, eu fui morar nos Estados Unidos, e aí eu cheguei numa loja, assim, uma loja padrão de atendimento, e um cara todo tatuado, tatuagem na época não era comum, tatuagem aqui no pescoço e tal, e piercing e tal, e o cara me atendendo super bem, educado, gente boa, e eu tinha um tabu, que na época o tatuado era um cara, né, eu tinha uma imagem errada, e aquele negócio que me quebrou de uma tal maneira, me abriu a visão de uma tal maneira, que, assim, é a coisa que você não desvê mais. Pra mim, o cara que tem a tatuagem é o cara que é mais seguro do que o cara que não tem a tatuagem, porque ele se garante, tá fora do padrão ali. Eu fiz a minha primeira tatuagem, eu tinha 18 anos. Era uma tatuagem, eu tô com 47, então há 29 anos atrás. Uma tatuagem pequenininha aqui. E eu lembro, olha como as coisas mudam, Gustavo. Naquela fase, eu trabalhava na Coca-Cola, com 20 anos, né? Entrei na Coca-Cola, e aí... tinham pessoas que vinham no meu departamento para ver a minha tatuagem. Aí eu mostrava a tatuagem aqui, o pessoal, nossa, você tem tatuagem? Ninguém tinha tatuagem naquela época. Aí eu fui e fiz uma aqui no braço, que é uma que eu tô removendo, porque ela era muito colorida, e a tatuagem vai mudando de moda, né? E vou falar pra vocês, ó, pensem bem antes de fazer uma tatuagem, pra depois não remover, porque a remoção dói, tá? Dói pra caramba. Dói muito mais do que fazer. Dói mais que fazer. E um abraço pra quem tá removendo lá o Hell Tattoo. E aí, Gustavo... Quantas sessões pra remover uma tatuagem? Cara, eu já fiz 3, eu acho que ainda vai mais umas 3. E pra fazer seria uma ou duas? Uma ou duas, no máximo. E aí, eu tinha aqui, eu tinha um leão aqui, eu tinha um braço tatuado, essa aqui eu também tô removendo, pra fazer outra, claro. E aí, cara, eu percebia que quando eu ia pra conversa com empresários, se eu tivesse de camiseta, quer queira, quer não, a pessoa te olha de outro jeito. Então tem aquela questão da percepção versus eu conseguia criar autoridade através do meu conhecimento e do que eu falava. Então assim... Mas é aquela coisa de levar um tempinho ali na reunião pro cara ver que você é bom. Você tem que conquistar. E hoje, cara, com muito mais segurança de quem eu sou, da autoridade que eu construí, que eu venho fazendo uma coisa que eu sempre quis. Você vê, lá no passado eu não fazia porque tinha um certo medo de um preconceito, o que as pessoas vão pensar. E eu acredito que quando você tem muita segurança de quem você é
e você passa a fazer muito mais coisa que você quer. Então, eu tô com a barriga fechada. É um conceito, é um todo. É um conceito. Você tem a empresa que você tem, os líderes que te seguem, a roupa que você veste, o carro que você anda, o relógio que você usa, a forma como você se comunica e também as tatuagens que você tem. Não dá pra gente classificar. Eu comecei a observar que tinha alguns empresários que conseguiam se posicionar dentro do seu nicho. Por exemplo, eu acho que talvez fosse difícil eu conseguir um bom posicionamento se eu estivesse dentro do meio jurídico, mas eu não tô. Se eu estivesse talvez no mercado financeiro, pô, Léo, eu tô tatuado no mercado, talvez fosse mais complicado, mas no meu nicho, que tem outros cases, o próprio Felipe Tito, por exemplo, que é um cara todo tatuado, conseguiu se posicionar, mostra autoridade. Sim. Então eu acredito que tá caindo um pouco a chão essa questão. Muitos anos depois do que já aconteceu nos Estados Unidos, na Europa, a gente é um país mais conservador. Sim. Por mais que a gente tenha o carnaval, por mais que a gente tenha essas imagens ali pro gringo, nós somos muito mais conservadores do que os americanos e os europeus com quase tudo. Com relação a muitas coisas, sim. E eu acho que tatuagem também é um conceito que o brasileiro ainda tinha um pouco de preconceito. Eu acho que isso está começando a cair agora. E eu vou continuar tatuando. Eu vi uma entrevista, eu não lembro quem era que estava falando, mas era alguém da seleção brasileira. Não lembro se era... Bom, enfim, mas ele estava falando do Messi. E aí ele falou assim, cara, e o Messi? Do nada apareceu com o braço inteiro tatuado, ele era todo... No padrão, a gente não esperava isso do Messi, talvez. Nem eu esperava. O cara respondeu assim, um jogador moderno. Porque ele é um jogador moderno. Ou seja, o cara... A reviravolta que a tatuagem trouxe. Antes era uma coisa da marginalidade e hoje virou uma coisa de alguém que é antenado, que é moderno, que tá olhando as tendências. Atual, né? Faz parte da moda, faz parte do conceito como todo. Então, interessante. Acho muito legal essa reviravolta inteira. E, cara, posso falar um pouquinho da sua vida pessoal? Opa! Posso falar do nosso querido Pedro Léo? Opa! O Léo tem um filho. Quer falar o arroba dele? Aproveitar? Eu tenho 2 filhos. Não, eu ia falar desse, né? Que é o que eu mais. Mas quer falar o arroba do Pedro é @pedro.leo com 2 L's. Fala um pouquinho então dos seus filhos, como que você concilia. Primeiro, como é que concilia 1000 e tantas empresas, 90 franquias, malhar todo dia, comer bem, viajar. Eu até falei, cara, quer gravar lá em Joinville, o Faz ao Vivo aqui, a gente vai aonde você quiser, eu quero gravar com você. Você falou assim, irmão, você quer se esconder de mim, vai pra Joinville. Você tava em Goiânia, sei lá. Bem isso, tava em BH. E, cara, são 2 filhos com idade bem diferentes, né? Eu tenho o João, que tá com 25 anos, que é um exemplo de filho. Cara, eu vou falar, sou uma pessoa abençoada pelos filhos que eu tenho. O João trabalha comigo na empresa. Ele já tá noivo, tá pra casar, tá arrumando apartamento já pra mudar. Então, assim, tá seguindo a vida dele. É um menino muito dedicado, muito disciplinado, sabe? Menino super do bem. E tá seguindo passos legais. E tem o Pedro, que é interessante, né? Que o Pedro é cantor. O Pedro tá com 14, né? 14, né? São 12, 13 anos de diferença entre os dois. E o Pedro é cantor. Pra ser sincero, eu acho que nem a mãe dele, nem o irmão, nem eu, nem meus pais imaginavam que a gente ia ter um artista na família, um cantor. Apesar que a minha irmã é atriz, mas cantar na nossa família ninguém canta. E eu acho legal que você não só incentiva, do tipo, dá apoio, como você conecta, né? Você é amigo do Lucas Luco. Conecta com o Pedro, dá feedback pra ele, grava junto, consegue ali com o seu relacionamento ajudar ele, coisa que a maioria dos pais não faria. Quando você pega a história de quase todos os artistas, são raros os artistas que falam assim, quando eu falei pro meu pai que eu queria ser ator, ou que eu queria ser cantor, ou que eu queria ser tal coisa, ele me apoiou. Eles sempre falam assim, cara, estuda primeiro, garante seu sustento, isso aí vai como hobby. Eu toco, né, tenho banda, sou músico também, sou um desses, no meu caso foi outro motivo, eu comecei a achar chato fazer aquilo por obrigação e preferi fazer aquilo como diversão. Mas eu admiro muito isso, e como pai, eu sei a insegurança que nós pais temos, que é aquela pergunta que permeia a gente quase todo dia ali. O que esse menino vai ser no futuro? Será que eu tô criando ele da forma certa? A gente vinha conversando um pouco no carro ali. Eu tenho 2 filhos maravilhosos também, completamente diferentes um do outro. Mas sempre fica aquela assim, o que mais que eu preciso apoiar e ajudar? E você, cara, não só
fala assim, vai lá que papai tá aqui te apoiando, como você vai junto no estúdio, você leva, eu vejo você tem uma reunião ali com ele, que você dá uma mentorada nele, e ele já tem umas tiradas maravilhosas, assim, sobre empreendedorismo, sobre visão de mundo. Eu acho que são alguns pontos assim, né? Até o nível de maturidade que eu tive um filho e tive outro foi completamente diferente. O João pegou uma parte de perrengue. Mais de 10 anos de diferença de um pro outro. O Pedro não pegou perrengue. O Pedro já me pegou numa situação de vida muito boa. Que é um grande desafio, né, cara? A gente vinha conversando um pouco no carro também sobre isso. É uma pessoa que, de repente, não tem tanta dificuldade na vida. Né? Só que eu procuro mostrar, Gustavo, todos os cenários de dificuldade, porque quando a gente fala do meio artístico, tem muitos desafios, né? É um mercado, no meu ponto de vista, eu venho chegando a essa conclusão, é difícil você encontrar pessoas que são comprometidas com horário, disciplinadas. Na grande maioria das vezes, cara, a parte de papelada demora muito, a parte jurídica é muito fraca, sabe? E eu, como tô no mundo dos negócios, quando eu vim, falei, cara, aqui tem oportunidade do Pedro ser um grande cantor. Uma coisa que eu falo pra ele todos os dias, falo, cara, se você for mais comprometido e mais disciplinado, você já tá 30% acima dos demais. Se você cumprir com a sua palavra, porque muitos fizeram acordos comigo e não cumpriram. Se você cumprir a sua palavra, se você for homem o suficiente para manter, mesmo em cenários difíceis e mesmo em cenários que muitas vezes tomem prejuízo, você vai construir uma carreira que você vai ter credibilidade. Vai ter show. Vai ter show. Não tem muita gente, você vai ali e vai dar o mesmo gás. Isso aí. E aí, cara, eu venho conversando muito com o Pedro sobre as disciplinas para uma pessoa ter resultado, para uma pessoa ter sucesso, porque cantar, o Pedro é um talento, ele canta muito bem. Eu vejo ele cantando a capela sozinho, às vezes, no carro. Ali você vê se é de verdade ou não é. Ele é um talento, mas tem muitos talentos no Brasil. Tem muita gente boa, cara. Então, eu acho que cantar é um fator. Mas o cantor, ele tem que ser um empreendedor. Ele tem que ter visão, ele tem que ter carisma, ele tem que ter presença de palco, ele tem que entender da técnica da música, mas ele também tem que entender de financeiro, tem que ser bom de marketing, ele tem que entender de conteúdo. E você conseguiu passar, imagino que para os dois, muito essa coisa do aonde eu quero chegar, qual é o sonho grande. Tem uma história do Pedro com o carro, ele não tem nem idade para ter carteira de motorista ainda. Conta você, porque você me contou essa história uma vez. É legal essa. Que alguém riu dele, como é que é o negócio? O Pedro, cara, a gente foi construir o planejamento estratégico do Pedro. Pô, maravilhoso, maravilhoso. Então o Pedro, ele já tem traçado propósito, missão, visão, valores, porque ele é a empresa dele, ele sabe. E ele sabe, inclusive... O Jay-Z fala isso, né? I'm not a businessman, I'm a businessman. Ou seja, eu não sou um homem de negócio, eu sou um negócio, eu sou um negócio, brother. E ele é um negócio. E ele sabe, inclusive, que esse negócio dele precisa dar break-even, precisa gerar lucro, porque ele tem as metas pessoais dele. Aí eu peguei e falei, tá, vamos entender suas metas pessoais, suas metas profissionais. E quando foi para as metas pessoais, que ele falou ali as 5 metas dele, o que eu achei interessante que a última dele era comprar um Lamborghini. E ele tem 14 anos de idade. Começou... E aí eu peguei e falei assim, quando você vai comprar? Esse ano? Ele falou, esse ano. Aí ele falou esse ano para mim e riu. Aí eu falei, mas por que você tá rindo? Você não acredita no seu sonho? Você não acredita que você vai comprar? Ele, não, papai, acredito, não sei o quê. Eu falei, você tá rindo de mim ou pra mim? Aí ele não entendeu direito. Eu falei, tá, vamos, mas me conta aí, como que você vai comprar essa Lamborghini? Quem que vai ser seu time? Eu estou ali no papel de mentor, provocando ele. Sim. Quem que vai ser seu time? Sua banda tá formada? Onde vai ser seu maior show? Quanto show você precisa fazer? Qual a margem? Quanto show? Qual o ticket médio? Aonde você vai fazer esse show? Eu provoquei ele de noite. E aí, quando foi no outro dia de manhã, ele me mandou um áudio indo pra escola. Falou, papai, já sei, eu vou fazer meu show na Arena do Joinville. Eu sempre gosto de citar esse exemplo aqui, principalmente pros pais. Por que que ele falou que ele ia fazer o show dele em um estádio de futebol? Porque eu nunca coloquei nenhuma trava na cabeça dele. Ele podia ter falado que ia fazer o show no boteco da esquina, mas ele falou no estádio de futebol, porque ele não tem trava. E talvez uma das piores coisas que um pai pode fazer é ficar falando não, você não vai conseguir, você não vai fazer. Cara, não trava a mente do seu filho, porque a criança,
ela tem o subconsciente que ela pode fazer tudo. E muitas vezes são frustrações do pai que não conseguiu realizar alguma coisa que transfere pro filho. Que também sem acha saber, que o filho não vai conseguir. Então eu nunca coloquei trava nenhuma. Eu sempre falei pra ele, cara, você pode fazer tudo desde que você se dedique, seja disciplinado, tem uma parte comportamental forte. E aí ele falou esse negócio do estádio, começou a me dar os insights, eu comecei a provocar ele em algumas coisas. E nessa mesma noite eu tive um jantar da empresa que chama jantar de resultados. Só vai jantar quem bate meta. Então tinha ali 50, 60 gestores. Quem não bate não é convidado? Quem não bate não vai. Tem que bater. É meritocracia, né? Perfeito. E a gente lá nesse restaurante, aí eu falei assim, vou subir o mindset da galera. Falei assim, Pedro, fala sua meta aí, pessoal. Aí ele foi falando, falou, eu quero comprar um Lamborghini. Quando ele falou que quero comprar um Lamborghini, teve um gestor que ele não riu, ele gargalhou. Aí o Pedro só olhou pra ele assim, e a gente tá falando sobre filhos carinhosos, né? O Pedro é muito meigo, muito carinhoso, ele só olhou pro cara assim, e aí falou assim, você tá rindo de mim ou pra mim? O exemplo é maravilhoso. Cara, o exemplo Você não falou arrasta. pra ele falar isso, você fez isso com ele no dia seguinte, ele já... As legal. pessoas são reflexo da liderança. E aí o cara falou assim, cara, ele desarmou esse gestor de um jeito que o cara deu pra trás assim e falou, calma, Pedro, é porque, cara, você não tem habilitação. E aí ele falou assim, eu contrato um motorista. Mas não é que ele vem de uma família rica, Sim. é que ele não tem trava na cabeça dele. Ele não coloca objeção em cima do E ele não sonho. falou que você vai comprar essa Lamborghini pra ele. Ele falou que cara, ele, de uma forma lá, com o planejamento dele, vai chegar lá e vai comprar. Cara, ele mandou mensagem pra um amigo meu que mexe com carro e mandou uma mensagem assim, porque eu acompanho o celular dele, né? Falou assim, Godoy, você consegue arrumar uma Lamborghini pra mim até o final do ano? Cara, ele acredita de verdade. Então, assim, se vai conseguir ou não, são consequências de uma boa estratégia executada com perfeição. Aí eu te pergunto, se ele não conseguir esse ano e conseguir ano que vem, ele fracassou? Ele tem 14 anos, né? Então, assim... Se ele conseguir daqui a 3 anos, ele conseguir com 18 anos. Se ele conseguir em algum momento da vida dele, ele atingiu um sonho de quando ele tinha 12, 13 anos. E aí vem os rituais, né? Em cima da cama dele, ele tem um quadro que ele pintou à mão de uma Lamborghini vermelha. E aí, quando eu fui viajar, comprei um carrinho de uma Lamborghini. Cara, eu quero que ele sonhe com isso. Uma miniatura pra ele ver todo dia e sonhar. O Yuri fez isso também, né? Ele tinha a Porsche que ele queria, ele tinha uma Porsche verde, quando na tela do celular dele 1 ano. Aí um dia ele tirou a foto assim do celular com o carro que ele comprou exatamente quando ele tinha. Cara, idealizado. funciona. E nessa redes sociais, assim, a gente tem muitas discussões, né? Tem algumas polêmicas, inclusive, sobre filhos de famosos que não querem se expor. E eu vejo que você, primeiro, isso é muito relevante pra você. O posicionamento ali na rede social, você tem mais de 1 milhão de seguidores, fala muitas coisas ali, dá opinião. Esses dias eu vi um vídeo seu dizendo, acho que alguém questionou, só tem franquia pequena. E aí você colocou um negócio que pra mim é muito poderoso, eu não ouço quem não tem resultado. Ou o cara tem um resultado legal ou maior do que o meu. Se for alguém que não realizou nada e tá dando um pitaco, eu nem gasto tempo ouvindo isso. E aquele vídeo ali foi encaminhado, acho que pra muita gente, porque na internet é o que mais tem hoje. Você dá valor a isso, dedica tempo, energia, se organiza também para produzir seus conteúdos e, de certa forma, não só permitiu que o Pedro fizesse isso, como também ajuda ele a fazer isso de uma forma estruturada. Qual o valor que você vê, a importância hoje? Eu não sou entrevistador, eu sou advogado. A gente tem um podcast e, cara, como que eu aprendo aqui? Quem assiste os episódios, o episódio com o Conce foi maravilhoso, com o Yuri foi ótimo. E como você gera valor e tira da zona de conforto outros advogados, né? Se não fizer, eu tô fazendo, viu, irmão? Se movimente aí. E como que, assim, você vê que isso gera resultado pra você? Cara, isso é uma pergunta. E a outra tem alguma preocupação com relação à exposição do Pedro, deles ser um adolescente ali? Eu não tenho preocupação com relação ao Pedro. E eu posso falar para vocês por que eu me dedico em conteúdo. Por exemplo, quando eu entro agora no meu Instagram, aqui, e vou entrar ao vivo, eu impacto por mês mais de 6 milhões de contas. 6.384.000 contas impactadas nos últimos 30 dias. Orgânico, não é anúncio. 99% orgânico. 99% orgânico. Então, assim, meus conteúdos chegam em 5% das pessoas do Brasil.
Quando eu olho para isso, pessoal, para vocês entenderem, isso aqui precisa ter objetivo, isso aqui não é brincadeira. Sim. Por que de repente... Me questionam muito isso. Qual que é o seu objetivo? Qual que é o objetivo por trás disso? Muito claro. Eu tenho alguns objetivos claros. Por que eu posto os treinos? Os treinos são para inspirar pessoas. Para inspirar meu time, que precisa treinar, que precisa estar ali no dia a dia, que precisa manter disciplina em relação a algumas coisas. Por que eu posto uma leitura? Para as pessoas entenderem que ler é importante. Por que eu posto rotina? Porque as pessoas gostam de rotina. Por que eu gosto de postar relacionamento e família? Para as pessoas entenderem que eu sou família. Eu não gosto de balada. Você até falou comigo, quando eu tô em Joinville, eu tô com a Bruna e com meus filhos. Não tem, e quando eu tô em São Paulo, eu tô trabalhando. Sim. Ou eu tô trabalhando, ou eu tô com a minha família. São as coisas que eu gosto de fazer. Ou eu tô, de repente, assistindo um filme. Então eu posto rotina porque as pessoas gostam de rotina. Mas quando eu posto conteúdo, e é um processo de organização, Gustavo, eu tenho um dia por mês que eu fico o dia inteiro gravando conteúdo. Isso é relevante para o meu negócio. Pessoas vêm atrás de nós querendo entender, e aí quando a gente fala em etapa do funil, vem pessoas com nível de maturidade 0, que, puta, vi seu perfil, gostei, queria entender o que você faz direito. Aí eu tenho um time que me apoia por trás aqui. Tem os que vêm em meio de funil, que já conhece o Léo, que já conhece a 300 e de repente ele vem para querer entender melhor e podemos fechar negócio com ele ou não. E tem gente que vem tão quente que fala, cara... Já conheço, já entendi quanto que custa. Já entendi quanto que custa, quero comprar. Então, assim, tem gente que hoje que chega através da internet e fala, Léo, te acompanha há 5 anos. Cara, uma pessoa que te acompanha há 5 anos. E ele fala assim, tô com 400 mil, o que eu posso investir? Olha o nível de responsabilidade que isso aqui tem. Eu tô muito no começo ali comparado com você, né? Mas já percebo isso. Pessoas que já viram vários vídeos sobre acordo de sócio, sobre tributário. E aí, um belo dia, a pessoa tem uma questão para resolver, lembra daquele advogado que ele viu falando sobre tal assunto, que parecia que sabia o que estava falando. Também não adianta fazer conteúdo por fazer, é importante ter verdade ali, se é algo que você domina. E aí o cara já vem muito mais quente, mesmo, né? Entre lead frio, morno e quente, o cara fala, cara, já te conheço, já sei o que você faz, como que funciona para te contratar. Pô, ele resumiu 60% da reunião. Uma jornada que poderia levar 3 meses, você resumiu para 15 dias. E hoje tem muita gente que chega, se reúne comigo e no final da reunião a gente já alinhou como a gente vai trabalhar. Por quê? Porque tem uma identificação. E eu também vejo daqui para lá, eu tava conversando, depois eu falo, porque não sei se ele vai deixar eu falar sobre ele, mas um cara muito legal que eu conheci lá, não sei se era do Elite. E, enfim, o cara tem vários negócios, um cara acelerado, gente boa. E eu ouvia muito falar dele, sem conhecê-lo. Falava, pô, vamos fazer uma condição. Cara, fulano já fez isso. A gente não pode fazer uma coisa assim, porque até desrespeito com o cara e tal. E ontem a gente tava conversando, sabe aquela reunião que você fala assim, cara, eu quero trabalhar com você. Eu também quero trabalhar com você. Beleza, agora a gente só vai decidir o como. Mas é tanta sinergia, a gente já se conhece tanto sem se conhecer, é uma coisa muito louca isso. Isso é louco, você se sente íntimo da pessoa, mas você nunca conversou tanto. Ontem eu me tornei sócio de uma marca chamada Mi Meu Pet, que é uma marca que ela é especialista só em banho e tosa, né? E, cara, eu já seguia o cara pelas redes sociais, ele já me seguia. Ontem, quando nós fechamos, cara, foi exatamente o que você falou. A gente fechou uma sociedade ontem, mas parecia que eu conheci o cara há 5 anos. Parecia que o cara já era meu amigo antigo. Eu nunca vi o cara pessoalmente. Ele já sabe como você pensa, como você se comunica, com quem você anda, se você é família ou não. Forte. Sabe qual que é o problema, Gustavo? Eu vim até no carro te falando, né? Puta, eu tô com dificuldade de tracionar no TikTok. Pessoal, mídia social é desafiador. Não é simples, tá? Você pegar a tração... gente não consegue entender algumas coisas. Alguns conteúdos funcionam no YouTube. Por exemplo, quando eu comecei a gravar os podcasts, eu tava pensando mais ali em cortes do Instagram. E do nada o YouTube deu um boom e as pessoas estão assistindo. Tem shorts ali com mais de 1 milhão de views. Eu que interessante. Não tava esperando isso. Às vezes falando sobre um tema que é um pedacinho que a pessoa se identifica ali. E a gente estuda, analisa, planeja... Pensa bem se faz sentido o que eu estou falando com o que eu faço da vida, se aquilo ali tem uma linha editorial, acho que é o termo técnico para isso, mas às vezes foge do controle. A gente faz um negócio mirando aqui, acerta lá. Então é um desafio. Eu tenho um vídeo que deu 9 milhões de views e
Falo, cara, eu não imaginava que esse vídeo Ele fala sobre o quê? Ele fala sobre o que é importante na vida de um bilionário. Resumindo esse vídeo, ele... Puta, fala uma coisa que é muito forte, velho. Que ele fala que nada tem mais valor porque você constrói o dinheiro, e você constrói muitas vezes muito dinheiro, mas o que ele mais valoriza é um filho, depois de ter uma idade já... Um filho depois de ser mais velho, dele priorizar passar um final de semana contigo. É o que ele mais valoriza hoje sendo um bilionário. E realmente é muito forte. Eu fiz um pinga-fogo assim, rápido com o Concer, e eu falei assim, cara, qual é o seu medo? Qual medo você tem? E ele falou algo nessa linha. Falou, dos meus filhos, quando crescerem, eles não quererem estar comigo. E aí, alinhado ali com expectativa, com sonho, cara, eu quero ser o pai, sendo pai, dando as broncas, não sou o melhor amigo dos meus filhos, preciso direcionar, preciso provocar, preciso orientar, mas ao mesmo tempo que eles queiram estar comigo. E eu, sou um privilegiado disso, meu pai é um mentor, tem muitas coisas na minha vida. Isso é massa, cara. Que bom, cara. E pra finalizar, assim, a gente eu passei até um pouquinho da hora, você foi deixando, eu Nada, estamos aqui, a conversa tá boa. Cara, a agenda desse cara que vocês não têm noção. Muito obrigado de novo. A gente falou de muita coisa aqui, falamos de importação de carros. Quer falar só um pouquinho desse negócio que a gente acabou passando? Cara, importação de carro é bacana esse tema, porque eu uni uma coisa que eu gosto muito a um processo que dá uma grana legal. Existem alguns carros que as concessionárias elas não fazem importação direta. Por exemplo, aqui no Brasil não tem concessionária da Cadillac. Então, uma Escalade, você consegue colocar uma Escalade aqui no Brasil, pessoal, nada irregular, pagando todos os impostos, tudo certinho. Ela chega no Brasil aqui 1.300.000. É um carro que vale 2 milhas. E assim, como é perfil, né? Eu não tenho sonho de ter uma Ferrari, mas uma Escalade. Eu gosto de carro grande, espaçoso. Vai ficar parecendo um advogado gangster. A Escalade é maravilhosa. Eu já andei lá nos Estados Unidos. Maravilhoso. É muito legal, é muito legal. E eu tô pra trazer uma. Aí você faz aquele negócio que você me coloca pra andar, aí eu fico com vontade de comprar. Exatamente isso. E aí, você pega, por exemplo, um Escalade, um caso de um Corvette que nós trouxemos para um sócio nosso, chegou aqui a 850 mil reais, 870, e vale 1.300.000. Então você tem 550 mil de margem. Isso funciona muito para bens de alto valor. A aeronave, eu fiz agora esses dias um podcast com o Friseira que está envolvido com a importação de aeronaves. Sim. As diferenças chegam ali 30%, 40% do que de você comprar no Brasil. Exatamente. Então, o que eu fiz? Além de importar para outros empresários, porque eu tenho muito relacionamento, então a gente desenvolveu um canal fora do país para ir atrás desses veículos que as pessoas querem. Através de uma empresa de importação, nós já tínhamos todo o conceito validado através de uma empresa de importação que nós temos há mais de 4 anos. Somos os maiores franqueadores no mercado de importação do Brasil, com a Asia Saucer. Como é o nome? Asia Saucer. Asia Saucer. E aí, começamos a importar. Eu importei 2 Dodges para mim. Importei... É o Charger? O Challenger. Um é aquele branco? Não, importei 2 pretos. Qual é o... Eu vi um branco... É um Mustang branco? É o Mustang. Pô, aquele carro Mustang. É lindo demais. Então, Mustang, o Dodge, a Ferrari eu não importei, comprei aqui no Brasil, mas tem a possibilidade... A Ferrari não foi importada? Não foi importada. A Ferrari eu comprei aqui na Via Itália. Mas tem a possibilidade, mas é um baita negócio para aquele que quer se posicionar com um carro muito bom. Tem gente que ainda não acredita que isso funciona, eu acredito piamente porque funcionou na minha vida. E ainda pagando um preço bem menor do que aqui no Brasil. Eu não sabia que você tinha comprado aqui no Brasil. Como é que foi o processo de compra ali? É aquela coisa da escassez, que você tem que entrar na fila, esperar não sei quantos anos, mesmo tendo dinheiro para comprar, Irmão, não basta ter a grana, precisa ser aprovado no conceito para ter uma Ferrari. É terrível, porque eu lembro no dia que eu fui na Ferrari, né, e eu gosto bastante de pensar no rico emergente. Ele é diferente do que o rico de berço. Porque você sempre vai querer negociar. Você sempre vai querer, de algum jeito, conseguir alguma barganha, etc e tal. E esse é o modelo mental do rico emergente. E aí eu cheguei na Ferrari, o carro tinha um determinado preço.
E aí eu peguei e fui falar sobre os conceitos de riqueza pro dono lá. Falei, cara, entendo o que você tá falando, mas pra mim negociar contigo aqui, eu preciso tirar esses 100 mil reais do carro. E aí o cara veio com um contorno de objeção assim, entendi. Eu acho que você deve entrar no cheque especial, né? Te colocou numa situação meio constrangedora ali. Assim. É um modelo de venda diferente. Sim. Aí eu continuei insistindo na barganha. Falei assim, cara, mas você tem que entender, porque a gente começa a ganhar dinheiro depois de um tempo. Então, e aí ele pegou e olhou pro meu terno, que eu tava com um terno da Philippe Plein, e um terno da Philippe Plein aqui no Brasil é uns 30 pau. E ele olhou e falou, seu terno não fala que você tá precisando de dinheiro. Não parece que tá precisando de desconto. É mais uma mentalidade do que então, resumindo a pizza, é uma modelagem zona diferente de negociação. Eles utilizam uma estratégia muito de escassez, em alguns momentos até de pouco caso. A Porsche foi assim durante um tempo, acho que hoje tá menos também. A Porsche, cara, ela deu um grande boom na pandemia, né? Eu e meu irmão, a gente comprou Porsche na pandemia, entramos numa fila enorme. Meu irmão recebeu a última dele agora, depois de 3 anos de fila. Então, no caso da Porsche, quando nós compramos, não foi nem escassez, não tinha mesmo, não tinha. E tem algumas modelagens de carro que é interessante, né? Porque você pega, por exemplo, a Porsche GT3, só recebem 2 no Brasil. Então, para você comprar uma GT3, você não é só ter dinheiro. Ou você compra de alguém. Ou você compra de alguém usado, ou se você quiser comprar uma zero, você tem que entrar numa fila. Só que tem o empresário tal que já comprou 10 Porsche, que ele é prioridade lá. Sim. Então você tem que entrar meio em um conceito de meritocracia. E qual que é o próximo carro, Léo? Você já tem assim... Cara, vai vender a Ferrari para comprar o próximo? Ou é um carro que você vai... Eu ainda não sei, porque quando você começa a mexer com importação, começa a te surgir oportunidades que não necessariamente você precisa vender, porque não é tão simples vender um carro, né, de 4 milhões, 4, 5 milhões. E eu tô pretendendo comprar uma STO, um Huracan STO, que é um carro de 6, 7 milhões aqui no Brasil. Mas eu consigo fazer a importação de um carro desse e colocar ele aqui a 4,5. Olha... 1,5 milhão a 2 milhões por aí, pouco de economia. De economia financeira. Em uma compra. Ninguém assim, alguém compra no Brasil, mas não faz sentido comprar um bem desse diretamente no Brasil. A aeronave é a mesma coisa, importar aeronave e comprar aeronave. Não faz sentido zero. Tem uma questão que a concessionária da Ferrari e Lamborghini aqui no Brasil é a mesma. Então ele não te expede garantia. Você compra um carro que teoricamente não vai ter garantia. Mas historicamente, se a gente olhar para Ferrari e para Lamborghini, esses carros não quebram. Não faz sentido você comprar um carro de 7 milhões e pensar que esse carro vai quebrar. Então, eu não vejo risco, porque tem muitas concessionárias que fazem a manutenção fora a concessionária autorizada. E acho muito legal esse nicho do carro, que é uma paixão nacional, clássica. O Ayrton Senna continua sendo um dos maiores ídolos. Muita gente que eu convivo não viu ele correr. Eu tive o privilégio de ver ele correndo aquelas corridas na chuva, que ele saía de traseira na curva. E você ouve hoje como que cada um dos carros acelerava, e o dele era uma aceleração completamente diferente. E ainda tem uma grande paixão sobre ele. Tem aquela história de todo mundo vai bem numa pista. É uma analogia clássica de palestras assim. Numa pista seca, em condições boas, todo mundo vai mais ou menos igual. Quando você tem uma pista molhada, quem treinou mais, quem está mais preparado, quem conhece melhor o trajeto, quem conhece melhor o carro, se destaca, que é uma analogia para os negócios. Se você estivesse num ambiente seguro, estável, economia boa, tá bom, tá todo mundo mais ou menos, mas o Brasil é uma pista molhada. Então quem se prepara mais, quem treina mais, quem faz um pouco de tudo isso que você colocou aqui, acaba se destacando. E o Senna é também uma inspiração para a sua vida, assim, para os carros? O Senna, infelizmente, eu estava assistindo a corrida no dia que ele morreu, também estava e lembro exatamente. Eu lembro que foi um final de semana de muita dor, né? Porque a gente estava acostumado a ver vitória do Senna.
E aquele dia foi um dia muito triste. O Brasil parava, assim, pra quem não é dessa época, a gente parava. Todo mundo era parava. Igual a Copa do Mundo, todo mundo parava pra assistir a Fórmula 1, porque ele ia nos encher de orgulho de alguma forma. Ia ser uma ultrapassagem, ia ser uma... Né, com um carro pior, ele podia até não ganhar, mas ele dava mas o ele não sangue dava orgulho, dele. é isso? Dava orgulho. E o Senna, eu passei a estudar um pouquinho sobre as coisas que o Senna fazia, porque, cara, ele é um exemplo de alta performance. Naquela época, os pilotos ainda não se dedicavam tanto em ser atletas. E a grande realidade é que dirigir um carro de Fórmula 1, você é um atleta de alta performance. E o Senna, ele trabalhava muito a parte de treino físico. Ele quem trouxe isso para a Fórmula 1. A questão de ser treinado na parte física. Só que, estudando o Senna, ele também trabalhava muito a parte de mente, mas, acima de tudo, ele era muito perfeccionista. E eu fico pensando, todo e qualquer negócio acontece no detalhe micro. Quando você entra no detalhe micro, você consegue entender as suas diferenciações. E tem alguns cases do Senna que são interessantes, porque, por exemplo, poucos sabem que o Senna treinava muito de kart. Tem gente que fala assim, puta, o Senna foi um vitorioso. O Senna, antes de entrar na Fórmula 1, ele já pilotava mais de 15 anos. Uhum. E o Senna treinava muito kart na chuva. Por quê? Desde a época do kart, ele já percebia que era ali que ele precisava... Desde a época do kart. Por quê? Porque como poucos sabiam dirigir na chuva, ele sabia que se ele fizesse aquilo com maestria, ia ser um diferencial para ele ganhar as corridas. Então não foi uma habilidade que ele tinha. Ele treinou para ser bom naquilo. Segundo fator, o Senna andava nas pistas toda vez antes das corridas. Caminhava mesmo. Caminhava, ele dava uma volta no circuito. Hoje você vê os pilotos... Virou. Os pilotos padrão. fazem isso, mas quem trouxe isso foi o Senna. Por quê? Porque ele olhava para a pista e ele procurava as imperfeições. E muitas vezes em momento de chuva, eu lembro como se fosse hoje... o Galvão narrando, né? Olha só, o Senna tá fazendo um percurso que nada a ver, todos estão indo por um lado e o Senna tá indo pelo outro. Por quê? Porque o Senna tinha olhado e sabia onde estavam as imperfeições da pista. Ou seja, na pista seca, aquele percurso, o trajeto, o traçado padrão funcionava. Mas ele viu um buraquinho ali, que se eu passar ali na chuva eu posso rodar, então eu posso vir acelerando por fora. Exato. E ultrapassar. E as pessoas acham que é improvisação, que é talento nato. Brasileiro, de uma maneira geral, Sim. valoriza muito. Nossa, o cara nasceu com um talento, ele improvisou. E até fazendo um gancho, assim, eu tava vendo uma entrevista do Ronaldinho Gaúcho, o Bruxo, e aí ele comentando sobre vários lances deles, aquela fita que ele deu no Dunga, e ele falou assim, cara, aquilo ali eu treinei, eu planejei, e eu falei no vestiário que se eu pegasse ele naquele canto ali do campo e a gente estivesse ganhando, eu ia tentar fazer aquilo. Se a gente fizesse tal coisa, eu ia fazer... Então, muitas coisas que a gente acha, caramba, o cara é um gênio, um improviso. Ele treinava. E planejava. Planejava quando ele ia fazer, em qual situação, e quando ele fazia, parecia uma espontaneidade absurda, saia com aquele sorrisão, mas ele já tinha treinado com os companheiros dele. Às vezes eles tinham uma aposta. Aposta que eu faço 4 canetas em tal pessoa, mas ele fazia isso quando tava ganhando. Então, fazendo o link ali com o Senna, não é que ele nasceu sabendo correr na chuva, ou que ele tinha um dom, ou que ele era mais corajoso para correr na chuva. Ele se preparou mais que todo mundo, desde a época muito interessante. Tem um ponto, cara, super bacana, né? A gente precisa... A gente vai ter que marcar outro podcast, Léo. Vamos. Mas a gente precisa olhar para as pessoas que têm resultado com muita admiração. O Vinícius Júnior, para mim, ele não é um talento nato, não. Ele é um cara talentoso. Para mim, o talento nato é o Neymar. O Neymar, eu nunca vi alguém fazer algo que ele faz com a bola. Ele é muito habilidoso. Mas quando a gente olha para o Vinícius Júnior, ele olhou para o Cristiano Ronaldo, ele contratou as pessoas que treinaram o Cristiano fisicamente, ele vem procurando fazer os mesmos treinos do Cristiano. E regrado, né? Mais regrado ali com a alimentação, com a saúde, com pega sol, come bem. Olhando para o nível corporal do corpo, ele vem procurando fazer a mesma metodologia que o Cristiano e provavelmente ele ganha a bola de ouro esse ano. Então, assim, significa que ele vai ser o Cristiano Ronaldo? Não. Significa que ele pegou e entendeu que existe uma trilha de vitória. E, cara, qualquer um que olhar para a trajetória do Senna, do CR7, do Neymar, do Vinícius Júnior, vai entender que esses caras têm algum tipo de diferencial. O problema é ter a humildade para entender
e querer fazer a mesma coisa. O que esses caras fizeram pra chegar lá? O que esses caras fizeram? Eu torço pro Botafogo e pro Rio Branco, óbvio. Meu Deus do céu. Gente, sério? Eu consegui resistir. Eu falo que Botafogo não é algo que você escolhe, você herda. Então minha família é de botafoguense. Meu filho, eu falei, ó, você vai ser botafoguense ou botafoguense, né? Mas aí o Sidorf veio pro Botafogo. E, cara, um holandês que super regrado, super... E aí ele ia pro treino de bicicleta. Ele chegava antes das pessoas, ele veio com uma visão assim, não tem que ter foto só do Garrincha aqui, tem que ter, na época, né, tem que ter foto do Jefferson, tem que ter foto dos ídolos atuais. E aí um cara com uma visão diferente, fazendo no dia a dia, chegando de bicicleta no treino, e o cara que realizou, nem 10% do que ele realizou, tava chegando de carrão, ele com a bicicletinha dele, porque aquilo ele já chegava melhor. Então assim, às vezes um cara, o Senna, como a gente tava falando, ele mudou o que os pilotos fazem antes da corrida. Ele mudou como eles se preparam para a corrida. Ele mudou como a Fórmula 1, inclusive a parte de segurança, infelizmente, que foi a fatalidade. Ele mudou as regras de segurança da Fórmula 1. Tudo porque, na grande parte disso, pela mentalidade, pelo treino, pelo que ele fazia. Uma pequena parte ali, infelizmente, pelo infortúnio que foi. Queria muito ver ele até hoje contribuindo de outras formas com o automobilismo. E, cara, acho que está muito ligado com o que você fala aqui, no seu livro, com o que você pratica na sua vida, com o que eu vejo no dia a dia. Que o título foi você que deu, Léo? O título foi. Sonhe, não sei se dá pra ver aqui na câmera. Sonhe, acredite e faça. Não adianta só sonhar, não adianta só acreditar e não adianta fazer também sem saber sair fazendo sem saber para onde você tá indo. Tem que saber onde você quer chegar, tem que acreditar que dá para chegar lá, mas tem muita ação. É isso o resumo do que... O resumo do livro é isso, e eu acho que foi o resumo da nossa história, né, cara? Porque eu vou te falar, Gustavo, que se a gente olhar para a nossa trajetória, os momentos que as coisas não estavam dando certo, ou porque a gente deixou de sonhar, ou porque a gente deixou de acreditar, ou porque a gente não estava fazendo o que deveria ser feito. Precisava ser feito, sim. E isso marcou muito a nossa trajetória, porque é muito fácil terceirizar a responsabilidade. E quando a gente assumiu a responsabilidade, as coisas aconteceram na nossa vida. E pode acontecer na vida de qualquer um. Mas tem que assumir a responsabilidade e tem que chamar para si. Então a gente conta um pouquinho de como nós fizemos aí uma história. A gente tinha tudo para... E isso não é desmerecimento, não, mas eu e meu irmão tinha tudo para ser dois pirueiros, para estar numa rua. É uma história muito improvável de vocês, de onde vocês saíram para cada negócio que vocês construíram. E também, assim, vocês poderiam ter parado ali, né? Covid, poderiam ter parado em outro negócio. Ah, já dei certo, já tinha uma grana ali. Mas a gente gosta de confusão. Cara, pra fechar, a gente tem que terminar o episódio. De tudo que a gente falou aqui, desse apanhado todo, eu sempre gosto de pedir no final, assim, pra quem ficou até aqui ou vai assistir, de repente, um corte, se tiver que falar uma ou duas coisas principais pra quem assiste a gente, geralmente são empresários que estão ali no momento de estruturação, de profissionalização, que olham pra vocês, as pessoas que eu convido aqui, como pessoas que eles admiram. Então, se você pudesse dar um drive, assim, fala drive não, tá parecendo o Pablo Marçal, que agora quando fala drive eu lembro dele. Mas uma mentalidade, ou uma ação, ou um sonho, o que você destaca que, assim, se você não tá fazendo isso ainda, começa a fazer, porque a chance de ter sucesso é maior. Cara, onde que qualquer pessoa ganha o jogo? Quando ela tem uma mentalidade de uma pessoa vitoriosa. E para adquirir uma mentalidade de uma pessoa vitoriosa não é fácil, porque todos nós temos muitas crenças e na grande maioria das vezes essas crenças elas estão relacionadas a putz, eu não tenho potencial, eu não vou conseguir. E as famosas crenças limitantes. As crenças limitantes é o que limita da gente fazer algo de repente muito maior do que a gente imagina que a gente possa. E eu cheguei a uma conclusão na minha vida, sabe, Gustavo, que qualquer um consegue fazer tudo, mas é exatamente tudo que ele deseje. Você precisa ter uma boa estratégia, você precisa estar com as pessoas certas, você precisa ter um coração bondoso e generoso, e você precisa, acima de tudo, ter uma mentalidade de uma pessoa que realmente vai atrás dos seus objetivos. Porque, acredito eu, não tem um percentual exato, mas acho que 90% das coisas que acontecem na nossa vida ou é algo que está dentro do nosso domínio de fazer, ou é alguma coincidência que a gente vai criar na nossa vida. Se você se colocou numa posição de sorte, eu gosto de falar. A gente cria nossas coincidências, a gente cria
os eventos que acontecem na nossa vida. A gente está perto de pessoas boas porque você procura pessoas boas. Você tem sucesso porque você procura sucesso. Você, de repente, ganha dinheiro porque você procura ganhar dinheiro. Você transforma a vida de pessoas porque você tem um coração bondoso e você quer transformar a vida de pessoas. Então, tem uma mentalidade de uma pessoa vitoriosa. Acorda todo dia pra ganhar o jogo, cara. Olha no espelho, olha pra si. Ganha da cama, ganha do exercício, ganha da alimentação, ganha Cara, eu vejo... E eu sei que é uma coisa bem crítica, mas eu vejo tanta gente, cara, sabe? Com saúde, forte, com dinheiro, inteligente, de repente, sabe? Entrando dentro de um ciclo de depressão, sem entender o que quer direito pra vida. E aí eu falo, cara, mas como pode a pessoa estar dentro desse cenário e ter uma pessoa ali na rua que tá dormindo no chão da rua, que não tem uma perna, que não tem comida, e você olha pro rosto da pessoa e a pessoa tá feliz. Então eu sempre gosto de pensar, cara, que a nossa vida pode ser muito melhor do que a gente mesmo imagina, só que ter felicidade é um estado de espírito, é um jeito de se comportar, um jeito de se portar, um jeito de acordar, é um jeito de tocar o nosso dia a dia. Ou seja, ser feliz não é algo que você... eu vou alcançar a felicidade quando eu atingir tal objetivo. Você acorda a jornada feliz. E a mentalidade do dia a dia. Seja feliz. Senhoras e senhores. Seja feliz. Leonardo Castelo, irmão. Tamo muito junto, obrigado pelo episódio maravilhoso. Tamo junto. Vai dar bom um demais. conteúdo muito legal. Espero que sirva também para os seus objetivos. Foi um prazer te receber aqui. E vou te convidar de novo, porque eu acho que tem uns 20 assuntos aqui que a gente podia estender também. Foi bom de verdade, cara. Muito bom mesmo. Só para não esquecer, fala seu arroba aí, Léo. @leonardo.castelo. @leonardo.castelo. O arroba aqui da Faz Legal, @faz.legal. E não deixa de seguir também o nosso canal, porque vem mais convidados desse nível por aí. Obrigado. Segue o monstro aí. Tamo Obrigado, junto. Irmão. Valeu, meu irmão.